Olá, sejam bem-vindos a esta formação de como criar a sua estratégia de marketing digital 360. Vamos passar por várias áreas, neste caso 18 áreas do marketing digital, começando pelo plano e depois as áreas seguintes, onde vamos indicar o que é que deve ser feito, portanto, apontar direções em cada uma das áreas, o que é que pode implementar e também dicas concretas e práticas daquilo que pode fazer. Naturalmente que isto é uma área vasta que requer um amplo conhecimento no marketing digital, portanto, será esse o nosso objetivo, já que implementar técnicas avulso não surte o efeito como uma estratégia integrada e bastante diversificada, que é esse o nosso objetivo, para que possamos tirar partido das redes sociais, do Google Marketing, do vídeo, do website, do email marketing, do próprio plano de marketing digital, otimização para motores de pesquisa e tantas outras ferramentas e técnicas e canais que são fundamentais. Por isso, vamos passar então ao nosso trabalho. Vou passar aqui aos nossos slides, portanto, começamos aqui por este chamado queijinho, em que pode ver as 18 áreas do marketing digital que estão aqui organizadas, para as quais nós vamos começar então a apontar direções. A primeira dela é o próprio plano de marketing digital. O plano de marketing digital é importante pensar no blended marketing. O blended marketing é a conjugação do marketing clássico com o marketing digital. O marketing digital não é mais do que a extensão do marketing tradicional, sendo que tem assumido cada vez mais importância, mas temos que naturalmente dominar a área do marketing e especialmente neste caso a área do marketing digital. E portanto o blended marketing é eu poder conjugar aquilo que vou fazer no âmbito do marketing tradicional com o marketing digital e saber o que é que vou fazer. Depois é muito importante o plano de marketing fazer uma análise interna e uma análise externa, portanto interna à empresa e externa ao meio ambiente. Definir quais são os meus objetivos, concretamente o que é que eu quero, como em tudo, como em qualquer tipo de plano, seja digital não seja, é importante. Definir qual é a estratégia, que ferramentas é que eu vou utilizar e depois utilizar ferramentas de analítica e retorno de investimento, que no caso, por exemplo, do Google Analytics, é fundamental para eu poder analisar, por exemplo, publicidade que invisto no Google ou qual é o comportamento dos utilizadores no meu website. Mas não só, há outras ferramentas. Se for email marketing, vai utilizar a analítica da plataforma. Se for YouTube, vai utilizar a analítica do YouTube. Se for Facebook, vai usar a ferramenta de analítica. O Twitter também já tem ferramenta de analítica. Portanto, tem que preparar-se com os dados que cada plataforma dá para poder analisar. De outro modo, pode fazer tudo bem, mas depois não sabe o que é que está a dar retorno e como ajustar. É quase como conduzir um carro. Eu numa reta vou naquela direção, vou bem, posso acelerar até 200, mas se eu não tiver a habilidade de fazer a curva e adaptar-me ao meio que me circunda, é uma questão de tempo até ter um acidente. E no marketing digital também. Portanto, temos que estar constantemente a adaptar-nos em relação à informação que nos chega. Temos aqui, isto é um exemplo daquilo que pode ser um plano de marketing digital, aqui um resumo, isto não é propriamente um plano, são alguns tópicos que depois são desenvolvidos. Portanto, tem duas opções, ou cria um plano de raiz de marketing digital, onde inclui também o blended marketing, ou então segue-se através de modelos, existem imensos. Se quiser neste link que está aqui no próprio slide, existe lá um modelo de plano de marketing digital que poderá utilizar como proposta, em que passa por estas áreas que apresentamos. Em relação ao blended marketing, trago aqui este gráfico que mostra de uma forma muito simples o que é que deve pensar. Portanto, em termos de níveis de atividades, deve pensar do ponto de vista de comunicação, venda e distribuição. Se vai acontecer online, se vai acontecer offline, ou se vai acontecer offline e online. Por exemplo, o típico negócio, normalmente, a comunicação é online e é offline. Por exemplo, vou fazer comunicação com banners, com website, com redes sociais, é online, mas vou distribuir também flyers, por exemplo, ou vou ter roll-ups, ou vou ter outdoors, portanto, o que for. Depois, a venda. Por exemplo, se for uma livraria, portanto, este modelo de negócio que está aqui assinalado funciona muito bem por uma livraria. Ela vai vender online, na sua loja online, mas também pode ter uma loja física onde também vende. Depois a distribuição vai ser offline, porquê? Mas também poderia ser, no caso da livraria, poderia ser offline e online. Poderia vender o livro em formato físico e poderia vender o livro em formato e-book. Mas, por exemplo, no meio se for um canal, por exemplo, venda de alimentos,
Aí só pode ser distribuição offline, porque pelo menos para já não existem alimentos digitais, ou pelo menos alimentos para alimentar o nosso corpo, existem outros para alimentar a nossa mente, pelo menos através do conhecimento, aí pode ser digital. Por isso a distribuição teria que ser offline. Mas este exercício simples, que é eu pensar a comunicação, a venda e a distribuição, como é que eu vou fazer? Portanto, isto faz parte aqui do núcleo do marketing, não é? Estes 3 pilares. Parece ser uma coisa muito banal, sem importância, mas a verdade é que se não refletir bem sobre isto, vai ter mais dificuldade em fazer o seu plano. Portanto, pense como é que vai comunicar, como é que vai vender, como é que vai distribuir. E pode até pensar qual é a percentagem ou qual é o peso que pode ter comunicação, no 80% online e 20% offline. Portanto, pode pensar qual é o peso que quer dar mais para alocar mais orçamento ou mais tempo a pensar o que é que vai fazer. Portanto, este gráfico dá para fazer de uma forma muito simples. Em relação à análise interna e externa, que falamos no slide anterior, existem várias ferramentas de fazer análises. Trazemos aqui algumas. A SWOT é muito conhecida, que faz análise interna e externa, e é importante fazer, é uma ferramenta fácil de utilizar, portanto, basta fazer portanto, um quadro, portanto, nas 4 variantes e fazer essa sua análise. Existe a análise de BCG, Boston Consulting Group, ou a GE, General Electric, é outra análise muito conhecida, já é um bocadinho mais detalhada. A análise PEST, Política, Económica, Social e Tecnológica, mais extensa também. O benchmarking, que é a comparação, a análise da concorrência, que já agora o digital permite-o fazer de uma forma muito interessante. Há várias ferramentas, o Google Alerts, o Google Trends, por exemplo, a própria informação que o Google AdWords Keyword Tool nos dá, eu poder comparar o PageRank do meu website com terceiros, através do Alexa consigo medir a popularidade do meu da concorrência, posso medir a quantidade de links que apontam para cada um dos sites. Portanto, existem muitas ferramentas de benchmarking, pelo menos da componente digital, em quase todas, não em todas, mas em quase todas as vertentes eu consigo comparar-me com a concorrência. O próprio histórico, como em tudo, o histórico é fundamental, se repararem, até quando se vai pedir um crédito, o histórico é importante, ou quando vamos gerir projetos, o histórico do sucesso, de gestão de projetos com aquelas variáveis é importante, e numa empresa, eu conhecer o histórico, analisar o histórico que existe, se ele existir, permite-me extrapolar para o futuro determinados comportamentos, ou tentar prever. Ou pelo menos é mais uma variável que eu tenho que me ajuda. Analisar o mercado. Hoje em dia analisar o mercado com a internet tem imensa informação, como o Google Trends, que foi há um bocadinho, permite-me analisar qual é a procura de informação e a procura de produtos, e depois saber qual é a procura e qual é a oferta. A procura é através do Google Trends, que eu consigo saber na internet, portanto uma amostra de mais de 2 mil milhões de pessoas, e a oferta são vocês mais a concorrência, que também com facilidade conseguem saber através de pesquisas. Portanto, uma análise interna e externa de uma forma simples, são estes os passos. Estas matrizes, especialmente a PEST, a BCG e a SWOT, quem quiser na Wikipédia, por exemplo, tem lá instruções de como a preencher, para quem nunca tenha feito, por isso são ferramentas que pode fazer com facilidade. Não tem que fazer tudo o que está aqui, ou pode até ter necessidade de mais do que está aqui, mas tem aqui pelo menos uma proposta de trabalho daquilo que poderá fazer de uma análise interna e externa, vai utilizar mais ou menos ferramentas, de acordo com a complexidade e dimensão do negócio ou da empresa. Por isso não tem que necessariamente fazer tudo, mas é uma proposta que às vezes é mais fácil do que estamos a pensar, que ferramentas é que eu vou utilizar. Portanto, isto tem aqui a sua proposta. Em relação a objetivos, ou Key Performance Indicators, que também pode associar a objetivos, eles devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e definido no tempo. Por exemplo, eu posso ter um objetivo de aumentar as vendas em 20%. Toda a gente quer aumentar vendas, não há ninguém que não quer aumentar, mas poderiam ser vendas. Eu quero aumentar as minhas visitas para, por exemplo, 500 visitas por dia. Tenho 300, quero aumentar para 500 visitas por dia, por exemplo. Não é vendas, portanto são visitas. Eu posso ser uma associação sem fins lucrativos, posso ser uma causa, posso querer um objetivo mais corporativo, portanto objetivos podem ser diversos. Posso querer leads, portanto pedidos de informação, pedidos de orçamento, pedidos de contactos, posso querer branding, posso querer aumentar o número de subscritores na minha newsletter. Portanto, os objetivos são imensos e saberá melhor que eu pensar para si quais são os objetivos que fazem sentido para a sua organização. O que é importante para qualquer um deles definir muito bem. O específico é, por exemplo, eu quero aumentar as minhas vendas em 20%. É específico. Mensurável. Consigo medir este objetivo que eu quero. Portanto, não defino um objetivo se não o conseguir medir. Ou, pelo menos, tento definir um objetivo próximo desse que consiga medir.
Consigo medir? Sim, através do Google Analytics, consigo medir. Consigo alcançar? Sim, é possível 20% de aumento de vendas. É realista? Face aos recursos que eu tenho, às perspectivas e ao histórico, é realista? Parece-me que sim. Definido no tempo, quero aumentar 20% de vendas em quanto tempo? Em 2 meses. Ao final de 2 meses, quero este objetivo. Portanto, com isto definido, torna-se também mais fácil conseguir. Pode parecer banal, mas a verdade é que se nós não pensarmos sobre isto, vamos pecar ou por defeito, objetivos por defeito, ou objetivos exagerados face aos recursos que dispomos, ou ao mercado, à concorrência, ou outras variáveis. Depois definir qual é a sua estratégia em termos de segmentação, portanto, naturalmente não quero atingir todas as pessoas em massa, porque iria despender muito mais recursos e a sua efetividade seria questionável. Qual é o seu posicionamento? Definir o seu marketing mix dos 4 Ps, portanto a base do marketing é fundamental, se calhar já estará definido, provavelmente. Depois definir em termos de presença online o que é que quer colocar, que conteúdos é que vai criar, como é que vai comunicar, como é que vai fazer conversões, como é que vai integrar com as várias plataformas, portanto pensar como é que vai fazer tudo no seu online. E também pensar que ferramentas é que vai utilizar concretamente, porque mesmo nas redes sociais existem diversas. Se tiver um negócio business to business, não vai utilizar as mesmas ferramentas que o business to consumer. Por isso, de acordo com aquilo que vai fazer, pode pensar nas várias ferramentas, que existem imensas. Não há falta de ferramentas, desde gratuitas a pagas, mas de acordo com aquilo que definir, terá que pensar nas suas táticas e ferramentas para atingir os seus objetivos. Depois, para medir, como falei há bocadinho, existe o Analytics e as estatísticas das plataformas, que são diversas, portanto aquelas que eu referi, ou outras, se usar outras plataformas, para conseguir medir o retorno de investimento e definir os seus Key Performance Indicators, que pode trabalhá-los no Excel ou outra plataforma. E depois, tente no final, em uma página, tipo um resumo executivo ou meia página se conseguir, fazer uma análise ou um resumo desse seu plano. O plano pode ter meia dúzia de páginas, pode ter 1 dúzia, 2 dúzias, depende da densidade de informação que quer colocar, mas é muito importante conseguir resumi-lo em meia página ou uma página para passar a outras pessoas da sua empresa, ou amigos seus, ou colegas da mesma área, de outras áreas profissionais, para eles ver se eles percebem a sua estratégia, quem sabe se não lhe dão até sugestões interessantes, complementares, ou se questionam ou se concordam, mas é muito importante, primeiro para si, para ter um resumo e depois para passar a terceiros e obter opiniões, seja na empresa ou seja para fora. E porque ao fazer o resumo também as coisas começam a ganhar mais sentido e a perceber se está tudo muito bem alinhado ou se há alguma coisa que falta. Como referi, pode utilizar o Excel para agir. No nosso caso, nós utilizamos o Excel. Temos uma aplicação mesmo que desenvolvemos em que tem vários botões que liga estas ferramentas todas. Depois criamos várias folhas em baixo em que tem as várias métricas. Mas cada um deverá utilizar a ferramenta que se sente mais confortável, mais ou menos complexas, de modo, o que é importante, nem que seja numa folha de cálculo simples ou num Word, ou seja, naquilo que for outras ferramentas mais complexas de analisar, o importante é que cada um consiga definir as suas métricas e acompanhá-las com regularidade. E pode tomar nota onde desejar. Depois, o primeiro passo é o website. Diria que é a nossa casa digital. O website é importante, primeiro porque é a plataforma onde tem total controlo, ao contrário do Facebook e outras redes sociais que não controla a plataforma e está sujeito a alterações que surgem. O domínio e o alojamento é seu, paga o seu domínio e o seu alojamento, o que lhe dá direito a ter o seu site em WordPress ou outra plataforma, ou Joomla, ou Magento, seja qual for, ou criado de raiz, controla os dados e controla a plataforma. E isso é fundamental. E porque depois o website aparece nos motores de pesquisa, também aparece em redes sociais, naturalmente, mas o website é um dos fatores que pesa muito quando um potencial cliente o procura e vê o aspecto do website e como é que ele está, portanto continua a ser importante. O que mudou ao longo do tempo é que um website deve ser mobile, deve ser simples, deve ser rápido, a pessoa deve entrar no website e não ter que perceber como é que ele funciona, mas intuitivamente começar a navegar. Portanto, registrar um domínio e registrar um alojamento. Os domínios, naturalmente, o ideal é registrar um top-level domain, se for portugal.pt, se for .com dá para qualquer país, se for brasil.com.br, angola.ao, inglaterra.co.k, etc. Portanto, eu posso ter um domínio associado a um país, se a minha atividade
for relacionada com aquele país. Ou se tiver uma atividade que não está associada a um país, o ideal é um .com, embora isso nem sempre esteja disponível. Agora já existem domínios com outras terminações, que são palavras, mas ainda que surgiram largas centenas desses domínios, mas ainda continua a ser mais importante ter o seu .com ou então ter o seu top level domain do seu país ou da sua atividade. Pode ser um .org, se for uma organização sem fins lucrativos, ou .tv, se for uma televisão, ou um .net, que também é interessante. Depois, não existe o website perfeito, mas existem um conjunto de características que o ajudam a ter, pelo menos, uma melhor experiência, como cuidados com a usabilidade, ter conteúdos curtos mas objetivos, utilizar o vídeo, funcionar bem tanto em smartphones como em tablets, carregar em menos de 5 segundos, pode testar a velocidade, já agora no Google PageSpeed, e veja quantos segundos demora a carregar o seu website no computador e no mobile, e qual é a percentagem, vai ter uma nota do Google nesta ferramenta, e dê a várias pessoas para visitarem no site e darem uma opinião. É muito importante estar em constante melhoria o website, ele nunca será perfeito, mas pensar também qual é a estrutura que deve ter, portanto, em termos de menus, em termos de navegação, não exagerar com estrutura, mas também não colocar uma estrutura muito simples ao ponto de eu chegar lá e não ver informação suficiente, porque lembre-se, no website pode colocar mais conteúdos de forma organizada em relação ao Facebook ou qualquer outra rede. Portanto, é lá que deve ter a sua sede digital de conteúdos. E depois, o que eu sugiro é criar um site WordPress, se está a pensar mudar de website. O WordPress é uma plataforma que é muito simples de utilizar e por isso, é muito utilizado em todo o mundo, e por isso vai-lhe dar várias vantagens. Primeiro, vai ser fácil encontrar um freelancer ou uma empresa para o poder desenvolver. Ou então também vai ser fácil poder desenvolver o seu próprio site WordPress, consegue aprender com facilidade. Existem muitos recursos na internet, ou formações, portanto, ou como entender. E depois existe uma grande diversidade de extras, que são chamados plugins, que permitem estender as funcionalidades do website. Pode fazer qualquer tipo de website, uma loja online, um site institucional, um site de leilões, um portal, tudo o que lhe vier à mente é possível fazer em WordPress. É a plataforma mais utilizada em todo o mundo, não será por acaso. E depois, que é muito importante, não só no website, mas em tudo, conteúdos. Conteúdos, técnicas de copywriting, portanto é fundamental dominar a escrita, e escrita para a web, portanto o copywriting, ou web copywriting. É muito importante a imagem profissional, tratada, única, ter cuidado com os direitos de autor, naturalmente, e o vídeo, que é fundamental, cada vez mais, vídeos curtos, de qualidade, em que acrescentam valor aos seus visitantes. Portanto, temos aqui algumas indicações interessantes para a parte do website. Não esquecer de ir à oficina. Quando comprou o seu carro, seja novo, seja usado, sabia que à partida teria que o levar à oficina, seria uma questão de tempo. E no website é igual, é uma questão de tempo para ir à oficina. Eu chamo a oficina dos websites o Google Webmaster Tools. É uma ferramenta gratuita do Google que permite monitorizar vários aspectos do website, o desempenho no mobile, que visitas estão a vir de outros sites, portanto as referências de links, que algumas palavras-chave que estão a trazer visitas, consegue também saber a velocidade do próprio website, em que liga com o Google Analytics. E outro aspecto muito importante é quando existe algum problema no seu website. Por exemplo, se ele foi atacado por algum tipo de ataque externo, isto existe com alguma frequência, não quer dizer que lhe vá acontecer já, mas acontece com alguma frequência. É nesta plataforma que o Google vai comunicar consigo de forma automática, dizer que o site tem problemas e que, portanto, ele deve ser corrigido. Portanto, é uma questão de tempo até ter necessidade desta ferramenta, mas eu sugiro que faça já, até para a otimização para motores de pesquisa. Tem várias ferramentas, por exemplo, para criar dados estruturados. Quando faz uma pesquisa no Google, alguns resultados, já deve ter reparado, que aparecem com estrelinhas, que aparecem ou com outro tipo de elementos, os chamados rich snippets, ou elementos ricos, ou elementos diferentes para além do texto, ou aparece, por exemplo, numa loja logo o preço do produto no Google. Portanto, há elementos extra que aparecem normalmente no site que pode adicionar, que é microdata, e isso pode ser configurado no Google Webmaster Tools, por isso também lhe vai dar relevância no Google. Por isso é muito importante ter uma conta no Google Webmaster Tools, adicionar o seu website, explorar as ferramentas que tem lá, vai-lhe ajudar a ter uma presença mais otimizada perante o Google e o seu website também mais afinadinho, tal como ir a uma oficina é importante.
Uma outra ferramenta que pode ser importante no âmbito do Google é uma extensão para o Google Chrome. Tem aqui um exemplo de uma extensão do Google Chrome que nós desenvolvemos, que é uma extensão de partilha de conhecimento. A extensão é grátis, o conhecimento também é todo ele grátis. Como podem ver, tem aqui várias secções, novidades, vídeos, grupos no Facebook, temos dezenas de grupos no Facebook, as redes sociais e outros links de valor. Isto está, portanto, tal como podem ver aqui na imagem, está dentro do próprio browser Google Chrome, que é o mais utilizado em todo o mundo, tem um ícone. A pessoa clica no ícone e automaticamente abre esta aba onde tem informação. Portanto, não tem que ir ao website. Portanto, isto está a ler de várias fontes de informação, YouTube, redes sociais, site, etc. e outros links, de modo a pessoa ter aqui informação pronta para visitar. Isto é uma forma de criar uma boa ligação com o cliente e de lhe dar conteúdo, porque o fundamental é sempre fornecer conteúdo de valor ao seu cliente. É uma forma de o conquistar e estabelecer uma relação. E, portanto, nós vimos também aqui nesta extensão que as pessoas gostaram imenso da extensão, por ser muito simples e muito prática, e, portanto, o que tem que se fazer é desenvolver a extensão, portanto, tem que ser programada, naturalmente, mas o submeter na loja de extensões, a Google Chrome Store, pode googlar Google Chrome Store e pode pesquisar por Marketing Digital 360. E vai encontrar lá uma extensão e uma aplicação. Portanto, temos extensão com uma aplicação. A aplicação é ligeiramente diferente. É um ícone que aparece no browser quando abre um novo separador ou então no computador. A extensão aparece sempre no browser. É mais interessante, ou depende do objetivo. Para o nosso caso foi mais interessante, embora tenhamos desenvolvido as duas. E, portanto, pode ser uma forma diferente e diferenciadora de comunicar com o seu cliente e que, neste caso, vai integrar website, YouTube, redes sociais e outras fontes de informação. Portanto, pode explorar para ver um exemplo e avaliar se na sua empresa pode ser interessante este tipo de ferramenta para comunicar melhor com o seu cliente. Uma outra ferramenta também, ainda aqui no mundo do Google, mas também poderia ser no mundo do iOS, é poder ter uma aplicação no Google Play. O Google Play é a loja da Google, de aplicações. Também desenvolvemos uma aplicação, pode pesquisar por Marketing Digital 360 ou MKT Digital 360. Esta aplicação também é grátis e tem também, como pode ver aqui o menu de navegação, tem aqui várias informações, no fundo é um agregador, tem a agenda de eventos gratuitos, de webinars, grupos de partilha, pode ver conteúdos do Facebook, vídeos, permite fazer sondagens, notícias, portanto, novidades da área de marketing digital. Portanto, apostar numa aplicação mobile, não é que todas as empresas tenham que ter uma aplicação mobile, não. Mas refletir se isso vai acrescentar valor para o seu cliente, e para si também, para a sua organização. Portanto, esta foi desenvolvida para o Google Play, também existe para o iOS, portanto, acho que é importante fazerem tanto para o Google Play, portanto, Android, como para o iOS, portanto, para o iPhone e o iPad, porque são as duas mais utilizadas. Portanto, tem que começar por uma, desenvolver por uma, depois desenvolver para outra, comece para aquela onde veja que tem mais mercado e mais alcance. A loja online também é fundamental, cada vez mais as vendas online estão a ganhar terreno. Ainda se vende a maioria dos produtos e vai continuar durante ainda muito tempo, a maioria dos produtos vão se vender offline, portanto no mundo físico, mas a verdade é que a loja online tem ganho cada vez mais terreno. Existem alguns requisitos legais que são importantes cumprir, de acordo com a zona geográfica ou o país onde está, mas precisa de ter uma atividade constituída, seja empresa ou esteja inscrito nas finanças, precisa de cumprir os requisitos legais do seu país, por exemplo, em Portugal, a pessoa pode comprar e devolver o produto durante 15 dias e o dinheiro também tem prazo para devolução. Se forem produtos digitais já é ligeiramente diferente, a lei já tem alguns contornos diferentes, mas para produtos físicos são 15 dias. Ter a política de utilização do próprio website, prazos de entregas do website também é fundamental. Naturalmente um sistema de faturação que pode estar integrado com a loja online ou pode estar independente. Os custos que tem vai depender, se tiver só uma loja online, os custos são mais reduzidos, terá um domínio, terá o alojamento, terá o desenvolvimento da loja, poderá ser feito por si, se tiver conhecimentos, ou por terceiros, e pensar bem também nos custos de transação, que são os portos, normalmente, que são imputados ao cliente, mas também podem ser custos de transação monetária, quando alguém compra um produto, por PayPal, cartão de crédito, pague seguro, se for no Brasil, ou qualquer outro meio, haverá normalmente um custo de transação. Referências multibanco, por exemplo, em Portugal, há custos de transação. E, portanto, tem que os ponderar se vai imputar ao cliente, que ele normalmente não gosta muito e não recomendo que o faça, ou vai incorporar esses custos no próprio produto, que é o mais prático, tal como se faz muito também nos portes.
E aliás, há estudos que indicam que um dos fatores que permite aumentar mais as vendas online, para além das promoções, são os portes grátis. Porque ninguém se sente muito confortável em pagar um valor que não tem a ver com o produto, pelo menos diretamente. Eu, se for uma loja física, não pago portes. Portanto, ninguém gosta de pagar portes nem custos de transferência financeira. Portanto, se os puder incorporar ou diluir na sua margem, se for possível, tanto melhor. Em termos de loja online, existem várias ferramentas. A WordPress, mais uma vez, tem uma ferramenta para isso, que é o WooCommerce, WooCommerce, portanto, WooCommerce, é grátis, a plataforma também. Ela integra com o WordPress, só funciona com o WordPress, e permite-lhe ter uma loja online. O Joomla, que é outra plataforma do género do WordPress, tem o Virtumart e outras, portanto é uma delas. Existe depois o Magento, que é uma plataforma só para loja online, já exige mais recursos do servidor. Existe o ClickTale, por exemplo, que é uma plataforma só para loja online. Existe o Shopify, muito conhecida também, muito boa, mas tem custos mensais. E existem tantas outras, existe a OpenCart, existem imensas. Mas, se quiser saber, então qual é a plataforma que eu utilizo? Normalmente eu costumo recomendar o WordPress com o WooCommerce. Serve perfeitamente para a maioria dos casos, bastante ágil, bastante rápida, e consegue fazer tudo aquilo que necessita para uma loja online. E tem aqui a grande vantagem, é que não tem custos esta plataforma, portanto, terá os custos de colocar conteúdos, naturalmente, ou de moldar em função das suas necessidades, mas isso não há como fugir, esse custo, ou tempo, ou investimento, não há como fugir. É muito importante que a loja funcione mobile. Uma coisa é um site mobile, outra coisa é uma loja mobile. Portanto, são coisas diferentes, se bem que uma loja online e um site mobile podem estar os dois otimizados, mas verifique que é fácil comprar na sua loja online através do mobile, e a melhor forma será ou através de ferramentas de teste, como o Responsinator, ou testar mesmo em vários dispositivos, em smartphones e tablets. Experimente como é que é essa compra e verifique que funciona muito bem. E pense nos métodos de pagamento que precisa, de acordo com o país, pensar nos métodos de pagamento. Por exemplo, em Portugal, normalmente os métodos de pagamento são transferência bancária, referências multibanco, cartão de crédito e PayPal. Normalmente estes são mais do que suficientes. Mas, por exemplo, se for o Brasil, já vai precisar de boleto bancário, de PagSeguro ou um similar. Se for, por exemplo, Angola, já será por transferência bancária, por exemplo, já que o PayPal e o cartão de crédito não é tão utilizado, por exemplo, como na Europa. Portanto, de acordo com o país, terá que ver quais são os métodos que as pessoas se sentem mais confortáveis em utilizar e disponibilizar esses métodos. Se for uma loja multilingue, verifique que nos vários idiomas que disponibiliza a loja, disponibiliza também os pagamentos correspondentes. Isto é muito importante, porque muitas vezes é uma barreira na compra. Um outro aspecto importante é os conteúdos. Até vos conto uma história rapidamente, que é real. Há algum tempo atrás, liga-me um cliente que estava à procura de uma formação de Google AdWords e viu a nossa formação online e perguntou se essa formação seria adequada às necessidades dele. Eu, antes de dizer que sim, preocupa-me saber se é realmente. Então perguntei qual é o website do cliente. Fui ao website do cliente, visitei, o site era fantástico, eu disse, não, realmente o site está fantástico, nota-se que houve um investimento enorme, mas tenho uma má notícia a dar-lhe. É que o investimento foi grande, o trabalho está bem feito, mas não chega. E o cliente ficou muito espantado, porque ele questionava-se como é que a concorrência vendia imenso, o negócio era de móveis online, como é que vendia imenso e ele vendia pouco. Eu disse-lhe, a questão nem está tanto em publicidade, que é importante fazer e vai ter que fazer, mas antes de fazer publicidade, no Google, no Facebook e outros meios, tem que ter conteúdos. Porque ele tinha uma fotografia, tinha uma descrição, a linha do produto e uma pequena descrição. Isso não chega. É muito importante. Nós temos conteúdos bastante informativos e que nos convencem a comprar um produto. Uma imagem não chega, temos que ter 3 imagens. Se estamos a falar de móveis, por exemplo, que é o caso, temos que ter 3 imagens. E, se possível, um vídeo a mostrar o produto. Se for móvel, de montar, a explicar como é que se monta. Se for com materiais, mostrar os materiais para se perceber. Na descrição, ter informações, por exemplo, cuidados com a limpeza, tipos de materiais é que são. Ter testemunhos de clientes, comentários, a parte social, da partilha nas redes sociais, ter no mínimo 360 palavras, mais ou menos, por coincidência estamos a falar de marketing digital 360, mas normalmente entre 300 e 400 palavras é a densidade ideal para estar otimizado.
Ter cuidado com as imagens, o nome que dão as imagens para ser otimizado. Portanto, o conteúdo no produto é fundamental para a venda. E as lojas que não apostarem vai ter impacto nas vendas. Se repararem, as boas lojas online, a Amazon, a Pixmania, a Redcon e outras, têm descrições muito completas, muito boas, e são elas que muitas vezes nos incentivam a comprar, especialmente a Amazon, por exemplo. Se analisarem, vocês compram produtos na Amazon que têm uma descrição muito completa. E depois vão analisar os reviews também, não é? E depois, a analítica. Vocês no Analytics podem saber quais são os produtos que se vendem mais, o que é que está a originar essas vendas, se vem do AdWords, se vem do Google, se vem do Facebook, e perceber qual é o comportamento das várias fontes de tráfego e o comportamento no site. Saber também, por exemplo, onde é que as pessoas estão a abandonar o site. Todos os sites têm um chamado bounce rate, que é o número, ou a taxa de pessoas que estão a abandonar o website. Ninguém tem um bounce rate de 0. Tem sempre um bounce rate, pode variar muito em função do tipo de website, mas há pessoas que estão a abandonar o site sem tomar qualquer ação. Veja em que página isso está a acontecer. Ou veja em que produto a pessoa está a abandonar. Pode ser vários fatores. Pode ser aquela página que está lenta, pode ser o produto caro, uma descrição pobre, enfim, qualquer outra razão que não esteja bem. A analítica vai-lhe ajudar a descobrir quais são estas razões. E depois temos o Webmaster Tools, que foi uma ferramenta que nós vimos na parte do website, que é importante. Tem o painel de controle onde faz uma análise de como é que está toda a sua presença do website no Google. Portanto, esta ferramenta é só para o website. Tem os Sitemaps, que é um pormenor muito importante. Quando se constrói um site, ou depois está construído, há uma ferramenta que se chama Sitemaps. Este Sitemaps é uma informação que submetida, ou é um link submetido no Webmaster Tools, só aqui que podem fazer, ou pelo menos aqui é mais fácil de fazer. Ao submeter, estão a dar a estrutura do vosso website, ou a fornecer conteúdos da estrutura do vosso website ao Google. Ele vai indexar rapidamente, em poucos minutos ou poucas horas, e depois, ele com frequência, sempre que atualiza o seu website, ele, pelo sitemap, por esse link que submeteu, ele passa a fazer uma indexação rápida. Portanto, a melhor forma de ser indexado pelo Google é no Google Webmaster Tools submeter o Sitemaps. Portanto, verifique se tem o Webmaster Tools e verifique, logo no painel de controle tem lá um link, lá direito, para submeter o Sitemaps ao Google Webmaster Tools. Também é aqui que permite personalizar o aspecto de pesquisa, não só aquela microdata que eu falei, portanto, normalmente para filmes, para produtos, onde aparecem os reviews no próprio Google, mas também, por exemplo, há de reparar que alguns resultados, especialmente o primeiro, às vezes aparece o website e depois com 6 links enormes, a ocupar um terço quase da página, ou um quarto da página, por baixo desse link. E é no Webmaster Tools que pode despromover os que não quer para com o tempo ficar aquilo que quer. Portanto, só aqui que pode fazer isso. Portanto, é um pormenor também importante. Pode ver também o índice do Google, portanto, para ver como é que está em termos de saúde no Google. É aqui que permite ver o rastreamento que está a ser feito ao website também. E se houver problemas de segurança, é aqui que vai ser notificado. Portanto, é uma ferramenta mais técnica, mas não é complicada, mesmo que não seja da área técnica, vai conseguir perceber a informação que cá está e é a forma de comunicar com o Google em relação ao seu website. Portanto, é obrigatório ter esta ferramenta. Aliás, estas 18 áreas que estamos aqui a apresentar, todas elas são obrigatórias. Por exemplo, a loja online só não é obrigatória se não quiser vender online, naturalmente. Mas são tudo canais importantíssimos. O email marketing, apesar de ser das técnicas mais antigas do marketing digital, continua a ser muito importante o email marketing. Reparem, o email marketing é o passaporte digital de tudo. Nós, para registrar uma rede social, temos que dar um e-mail. Se querem comunicar com alguém via digital para qualquer parte do mundo, o meio universal é o e-mail. Portanto, vocês continuam a receber newsletters, continuam a dar importância. A grande diferença face há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, há 20 se calhar é muito, mas há 15, por exemplo, o email marketing já era praticado com frequência, é que agora há mais oferta, há cada vez mais e-mails. Mas as campanhas que forem mais bem constituídas, mais bem criadas, mais criativas e que utilizem melhor as ferramentas, terão mais sucesso. E por incrível que pareça, apesar do email marketing ser das técnicas mais antigas, eu continuo a ver muitas empresas, estou a falar de empresas mesmo, que não cumprem nem a legislação nem as boas práticas. Muitas delas estão-se a iniciar agora, portanto, isto do marketing digital eu já nesta vida marketing digital já há mais de 15 anos, mas a verdade, dá a ideia que já estamos no mercado maduro de marketing digital, mas a verdade é que para a maioria das empresas, pelo menos das pequenas, não é?
elas estão a dar os primeiros passos agora no marketing digital. Ou algumas pararam no tempo. Há 5 fazem, continuam a fazer o que faziam há 5 anos atrás. Isto mudou completamente. Portanto, tem que mudar todo o seu comportamento. Porque é muito exigente o marketing digital. Ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, é exigente porque cada vez são mais frentes. O marketing digital não é carregar no botão e está a funcionar. É feito de pequeninas fatias, pequenas ferramentas que tudo junto trazem resultados. E temos que trabalhar bem todas essas pequeninas fatias. E sim, se trabalharmos bem, os resultados são sustentáveis e são interessantes, mas precisamos de dominar as ferramentas. Portanto, no email marketing, uma coisa são legislações, que varia de acordo com o país. Por exemplo, na Europa está muito mais legislado do que no Brasil. E depois outra coisa são as boas práticas, que é aquilo que nós devemos fazer mesmo que não esteja legislado. Por exemplo, na Europa, em termos de legislação, é muito importante para vocês obterem os contactos o double opt-in, ou seja, ter um formulário no vosso website, no Twitter, no Facebook, onde vocês quiserem. Por exemplo, no Twitter é possível, através dos Twitter Cards, a pessoa tem um botãozinho, carrega e automaticamente inscreve-se numa newsletter sem ter que inserir o e-mail, porque vai ver através do Twitter. É uma ferramenta muito interessante que já existe nos Estados Unidos. Em Portugal é possível ativar, se conseguirem ativar uma conta de publicidade, embora não se pague, seja grátis. Mas, voltando ao assunto, tem que ter um formulário onde a pessoa se inscreve e depois vai validar no seu e-mail, vai ao seu e-mail e clica, isto é chamado double opt-in. Tem que ter no rodapé um botão para a pessoa se desinscrever se não tiver interesse, ter a morada e o nome da empresa, nunca enviar e-mails sem consentimento e estar a registar que está a tratar dados, neste caso em Portugal, na CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados. É obrigatório, a maioria das empresas não o faz. Tem um custo relativamente reduzido, só tem um custo uma vez, no processo inicial, e pode ver em cnpd.pt. Se for em outro país, terá que verificar se tem que fazer um registro em alguma entidade de controle de dados. Normalmente na Europa tem que o fazer, no Brasil, por exemplo, não tem que o fazer, não é obrigatório. E depois existe um conjunto de boas práticas, que, por exemplo, não enviar e-mails em exagero, enviar um e-mails uma vez por semana, por exemplo, dependendo da entidade, não é? Se for, por exemplo, um órgão informativo, um jornal ou uma televisão, se calhar pode enviar todos os dias. Se for uma empresa para fins de comunicação e estabelecer relações, não enviem em exagero, porque as pessoas já recebem imensos e-mails. Portanto, respeitem o tempo das pessoas, é importante. O assunto, pensar no assunto, como é que o vai escrever, ser um assunto curto, objetivo, concreto. Se for mobile, considere que o espaço vai ser mais curto. Personalizar, pode colocar o e-mail ou outras informações que tenha. O e-mail, aliás, o nome, no título, no próprio conteúdo do e-mail, para tornar mais personalizado. Pode igualmente também indicar à pessoa, no fundo do e-mail, porque é que a pessoa está a receber o e-mail. Está a receber este e-mail porque se inscreveu no nosso formulário num determinado site. Porque por vezes as pessoas esquecem-se e depois desinscrevem-se porque não se lembram porque é que se inscreveram e porque é que estão a receber aquela informação. É importante criar uma boa lista. Cuidado com o comprar ou alugar listas, portanto tem que verificar, tem que se certificar que foram obtidas de forma correta e fidedigna. A maioria acredito que não sejam, portanto vê-se muito na internet vendas de base de dados ao preço da chuva, não compre. E mesmo o alugar uma base de dados deve fazer com muita cautela. Eu acredito mais em criar uma lista de qualidade, leva mais tempo, mas também traz resultados mais sustentáveis. Porque, ao criar a sua lista, no fundo, a pessoa que se vai inscrever está muito interessada nos seus conteúdos e também estará interessada nos seus produtos. Portanto, é a melhor forma de criar uma relação. Leva mais tempo, mas é a forma mais sustentada, o que não invalida de ver outras opções, mas certifique-se que cumpra a legislação, porque senão acaba por também ser visado com o facto de não estar a seguir as boas práticas. Depois existem várias plataformas de email marketing. Por exemplo, em Portugal é muito popular o Egoi, em Portugal e no Brasil também, e em Espanha o Egoi é -goi.pt. Existe também uma muito popular que é o MailChimp. Tanto uma como a outra têm planos grátis para poder iniciar. Existe uma outra que é o Aweber, não tem plano grátis para iniciar, mas tem um plano mais barato para começar o primeiro mês. O Constant Contact, o PHP List que instala no seu servidor, o Internet Email Inspire Marketeer que pode também instalar no seu servidor. Enfim, existem muitas plataformas. Se tem dúvida qual é que, ou já utiliza, não é? E, portanto, está ou não satisfeito com a sua, se tem dúvidas, o que eu costumo recomendar genericamente
É o Egoi, que é uma plataforma em português, e o MailChimp, uma plataforma em inglês. Tanto uma como a outra estão integradas no WordPress, por exemplo, e estão integradas também em outras ferramentas. Por exemplo, estou-me a lembrar o Instapage, que é uma plataforma de criar landing pages. As landing pages são páginas de destino que pode criar no seu website ou com ferramentas externas, como no Instapage, no Unbounce e outras. Existem imensas plataformas para isso, mas o Instapage é muito simples, muito fácil de criar, e ela integra com o Egoi e com o MailChimp, de modo a que a pessoa clica numa publicidade ou clica no link e vai ter essa página de destino, que normalmente é constituída por um pequeno formulário, uma imagem, um vídeo, um texto curto. Tem só um objetivo essa página, e é uma boa prática. É uma boa prática para email marketing, para publicidade, porque tem um objetivo concreto e conseguimos medir as conversões com exatidão, e as conversões são mais altas. Portanto, isto para dizer que o Egoi e o MailChimp são amplamente utilizadas em todo o mundo. Depois, mais uma vez, os conteúdos são importantes, e no email marketing não poderia ser exceção. Portanto, também é muito importante pensar em conteúdos de valor. Se vai enviar, por exemplo, 3 newsletters por semana, que já é um número já é um número considerável, portanto deve ser conteúdos muito importantes, 2 deles devem ser conteúdos de valor para o utilizador, e um comercial, eventualmente. Portanto, deve principalmente enviar e-mails que acrescentem valor aos utilizadores e não estar sempre constantemente a tentar vender. Dependendo do negócio, se estamos a falar, por exemplo, há negócios que são puramente comerciais. Estou-me a lembrar, por exemplo, sei lá, a Media Market só envia newsletters de venda, mas não invalida, poderia enviar newsletters também de conhecimento, dicas sobre fotografia, sobre vídeo e outros produtos que comercializam, dicas para economizar energia. Portanto, há sempre margem, independentemente do negócio, de poder comunicar com o cliente e ajudá-lo neste caso relacionado com os produtos que utilizam ou com os serviços que utilizam. Esta é sempre a melhor estratégia. Dá mais trabalho, exige mais tempo. E depois perceber qual é o comportamento dos subscritores. Consegue saber qual é o número de pessoas que estão-se a desinscrever por newsletter. Há sempre pessoas que desinscrevam, ou há quase sempre. Esperemos é que não sejam muitas, senão é sinal que alguma coisa não está bem. Perceber qual é a taxa de abertura, o número de pessoas que abriram o e-mail, para isso convém que tenha pelo menos uma imagem. Qual é a taxa de cliques, pode saber quais são os horários que estão a ser mais clicados, pode saber quem é que está a abrir os e-mails, quantas vezes é que abriu também, e pode fazer desplotar campanhas em função de comportamentos. Por exemplo, pode haver um grupo de pessoas que clicaram 2 vezes no produto A. Então pode definir uma campanha que, de acordo com esse comportamento, se alguém clicar 2 vezes num produto ou 1 vez num produto, faz disparar uma outra campanha de email marketing só com informações daquele produto, por exemplo. É uma forma de automaticamente começar a distribuir informação personalizada para o seu potencial cliente e permite fazer aqui o marketing personalizado. Neste caso, permitir até ao limite one-to-one, ou seja, se houver só uma pessoa que clique no produto XPTO, faz desplotar uma campanha só para aquela pessoa, com informações concretas ou uma proposta comercial concreta para aquele produto, e a pessoa vai se sentir confortável porque vê que só está a receber informação de acordo com o seu comportamento. E é um marketing personalizado. A grande vantagem do mundo digital é que consegue fazer marketing personalizado de uma forma automática e com custos muito reduzidos. E depois pode segmentar a sua base de dados, para além da personalização que falamos, que pode ser com o nome, pode ser com a cidade, com as preferências, com os gostos, etc. Pode segmentar a sua base de dados de acordo com comportamentos e depois, no futuro, passar a enviar campanhas de acordo com a segmentação que fez à sua base de dados. Portanto, tem aqui um potencial de marketing personalizado muito, muito interessante. Já para não falar, por exemplo, no Facebook pode fazer publicidade carregando uma base de dados de e-mails. Vamos supor que quer chegar, tem uma base de dados de comunicação social e vai lançar um produto super inovador. Pode carregar essa base de dados no Facebook, no Power Editor, e fazer uma campanha de publicidade no Facebook só para a comunicação social, desde que o e-mail do Facebook ou login seja o mesmo que tem. Claro que nem todos será, mas alguns será. Ou pode fazer uma campanha para a sua lista de email marketing, no Facebook, carregando os e-mails no Facebook e despolutando uma campanha só para aqueles que já o seguem, não é? Uma campanha personalizada. Portanto, o e-mail permite abrir portas a personalização muito interessantes. Depois, dentro da área do social media, das redes sociais, existem várias redes que são importantes. Uma delas é a maior rede social, que penso que já está a imaginar qual é que será. É o Facebook, né? Com mais de 1.350 milhões de utilizadores. Em Portugal, 90% das pessoas que têm internet têm Facebook. No Brasil também é amplamente utilizado. E em quase todos os países do mundo, com exceção
para além da China, da Rússia, portanto esses grandes, existem mais uma dúzia de países que não utilizam por censura, normalmente é por censura ou porque têm alternativas que foram criadas, entretanto, mas a grande maioria utiliza Facebook e por isso tem que lá estar com uma presença profissional, com uma página, com uma boa cover, com uma miniatura, personalizar os separadores que aparecem no topo e para além da personalização que pode fazer, os conteúdos são fundamentais. Um outro pormenor é que o vídeo no Facebook ganhou muita relevância nos últimos tempos. Portanto, carregue vídeos diretamente no Facebook. Vídeos curtos. No Facebook tem a limitação de 25 minutos ou 1 GB, não pode ultrapassar nenhuma nem outra, mas nós já testamos várias vezes entre partilhar vídeos do YouTube e partilhar vídeos do Facebook. O do Facebook tem um alcance entre 5 a 10 vezes superior para vídeos interessantes. Tem um alcance realmente enorme. E tem uma outra particularidade. Pode colocar um call to action, portanto um botãozinho no próprio vídeo, que no final a pessoa clica no vídeo e vai ter ao seu website. E isto não paga nada por isso. Portanto, dentro do vídeo a pessoa clica e vai ter ao seu website. Por isso é que vídeos curtos, de 30, 60, 90 segundos, são ideais porque a pessoa vê o vídeo e depois vai ter provavelmente ao seu website. Portanto, o Facebook está em constante mutação e por isso é um desafio grande ter que se adaptar constantemente às alterações do algoritmo, do feed. O YouTube, no nosso caso, nós conseguimos muito mais alcance com vídeos do que com imagens ou qualquer outro tipo de recurso. Claro que este alcance pode variar com o tipo da página, a dimensão da página, o público-alvo, etc. Por isso é que é importante testar. Mas teste carregar vídeos diretamente no Facebook e veja a diferença. O que não invalida utilizar o YouTube, que continua, não perdeu a importância, pelo contrário. Agora, acontece é que devemos utilizar as ferramentas nativas que as plataformas disponibilizam para usá-la corretamente, não é? Tal como, por exemplo, no Google Plus, pode colocar imagens animadas, pode ter uma cover animada e deve fazê-lo. No Twitter pode ter os Vines, que reproduzem automaticamente, ou os Twitter Cards. No Pinterest, uma imagem pode clicar diretamente para o seu website, o que não conseguem em outras redes sociais. Portanto, cada rede social tem suas características e deve usá-la nativamente. Por isso é que não deve de utilizar ferramentas de automação de publicação. Existem ferramentas que pode colocar lá um conteúdo e automaticamente ele propaga por todas as redes. Não é das melhores práticas. É claro que entre não partilhar em nenhuma e partilhar automático, é melhor automático. Mas não é a melhor forma de estar presente nas redes sociais. Porque cada rede tem limites diferentes, por exemplo, de caracteres, no caso do Twitter, tem características diferentes de carregar vídeos e de carregar imagens. Esta questão, por exemplo, do Facebook, que só no Facebook é que consegue fazer isso, de forma automatizada não consegue. E, portanto, a forma manual é sempre a melhor forma de trabalhar nas redes sociais. É a que dá mais trabalho, mas é a que dá melhores resultados. Depois, o YouTube é indispensável. O YouTube tem uma característica. Apesar do Facebook ter mais utilizadores, em termos de utilizadores únicos mensais, uma coisa são contas, outra coisa é quantas pessoas utilizam todos os meses, o YouTube já superou o Facebook. Tem mais de 1.000 milhões de utilizadores únicos mensais e o Facebook tem ligeiramente menos utilizadores únicos mensais. E depois pensam, o YouTube é o canal de vídeo por defeito. O YouTube partilhamos no Pinterest, partilhamos no Twitter, partilhamos em qualquer rede social. Quando vocês pesquisam no Google, aparecem vídeos do YouTube. O YouTube é o segundo motor de pesquisa. Quando vocês estão num tablet ou no smartphone, consomem imensos vídeos no YouTube. Por isso, ter uma boa presença no YouTube é muito importante. Ter um canal personalizado. Existem imensos detalhes no YouTube que são fundamentais, que normalmente são ignorados. E por isso é fundamental ter a sua presença personalizada e produzir vídeos regularmente, uma vez por semana. Não tem que ser nenhum expert de Hollywood, nem nenhum Steven Spielberg, mas mesmo com ferramentas muito básicas, o próprio YouTube, se for a opção carregar, pode visitar e experimentar, tem ferramentas para criar vídeo, através de imagem, através de transmissões em direto, através do Hangout, diretamente no YouTube. Tem ferramentas que servem perfeitamente para produzir o seu vídeo. Claro que se tiverem recursos mais profissionais, tanto melhor. Depois o Google+. Esta ordem que está aqui a aparecer não é por acaso, é a ordem que eu considero, estou a colocar por ordem de importância, genericamente. Se estivermos a falar do setor do turismo, por exemplo, a ordem já muda e podem até aparecer aqui outras redes sociais. Mas esta ordem, destas redes que aparecem aqui, são as redes sociais obrigatórias e por ordem de importância, genericamente. A rede social do Google é importante ter um perfil no Google+, e é importante ter uma página para empresas. Portanto, tal como no Facebook, tem que ter um perfil e tem que ter uma página. O perfil pode ir adicionando pessoas ao círculo de amigos. A página tem a particularidade que neste momento está integrado, chama-se o My Business. A própria página tem uma funcionalidade My Business. E que integrou com o Google Analytics, com o AdWords, com o Google Maps, com o YouTube e outras ferramentas profissionais do Google. É fundamental ter lá a sua página.
até para estar no Google Maps, por exemplo, agora através da página Google+. O próprio YouTube, quando cria um canal, ele cria uma página automaticamente também, em que fica sincronizado a capa e os gestores. Agora, neste momento, já é possível ter gestores no YouTube que são os mesmos gestores do Google+, portanto está interligado. Os comentários no YouTube são do Google+, está tudo interligado. Penso no Google+, não como um substituto do Facebook, que não é, mas como um integrador, como uma rede que integra todas as ferramentas da Google. Se no futuro vier a ganhar mais terreno, já tem lá uma presença, mas o facto de fazer parte do ecossistema da Google torna muito importante ter a sua presença lá. E existem resultados, se reparar, quando pesquisa no Google, alguns resultados, alguns são Facebook, alguns são Pinterest, mas alguns são do Google+, perfis e páginas. Portanto, é fundamental. Nós, desde que tivemos uma presença ativa no Google+, com perfil e com página, notamos um impacto nas visitas considerável. Por isso, reavalie a sua presença no Google+. Depois existe a plataforma do microblogging, que é o Twitter. Apesar de em Portugal não ser muito utilizado, é muito utilizado no Brasil, nos Estados Unidos e outros países. E como o nosso mercado é o mundo, nós temos que utilizar as ferramentas que são utilizadas em todo o mundo. Influencia também nos motores de pesquisa e tem características muito interessantes. Ela tem alterado ao longo do tempo. Ainda não é possível fazer publicidade, pelo menos neste momento, não é possível fazer publicidade em Portugal, mas é possível fazer nos Estados Unidos e outros países. Os Twitter Cards que eu vos referi são muito interessantes. E é uma ferramenta que eu considero bastante interessante, especialmente para quem quer utilizar o hashtag. É a plataforma universal para podermos utilizarmos hashtag. Funciona sempre muito bem para integrarem, por exemplo, com o Tagboard, que é uma ferramenta de monitorização de hashtag, e funciona muito bem. Não é por acaso que os programas de televisão, quando querem comunicar com o público, utilizam o Twitter, porque a hashtag no Twitter funciona lindamente em qualquer plataforma. Já a do Facebook, nem por isso. Não conseguimos facilmente obter publicações de perfis, porque podem publicar a informação só para amigos e aí nem toda a gente tem acesso. Já no Twitter, basta colocar uma hashtag tem sempre acesso a essa informação. Depois temos a rede social profissional, o LinkedIn, é indispensável, naturalmente, ter um perfil bem otimizado, pode colocar vídeos, agora pode colocar uma capa também, em cima, portanto já deve estar disponível no seu perfil, preencher muito bem a informação, ter vídeos, ter PowerPoints através do SlideShare, ou aliás, através do PDFs também, pode ter página e deve para a sua empresa, para a sua organização, pode participar em grupos, e é uma rede social que despleta muitos contactos, especialmente business to business, é muito importante. E depois temos o Pinterest, que é muito importante para criar álbuns de imagens, independentemente do negócio, é fundamental. Tem a particularidade de as imagens poderem ligar para o seu website e tem agora os álbuns que podem ser associados a um mapa geográfico ou então pode ter os chamados Rich Pins, que são imagens que automaticamente estão sincronizados com a sua loja online, têm preço, têm informação do produto e a pessoa clica nesse produto e automaticamente pode comprar o seu produto diretamente do Pinterest. Portanto, é uma ferramenta muito interessante, é uma rede social que tem ganho muitos adeptos, portanto, vale a pena investir nela, ela é grátis investir do ponto de vista de tempo, até porque existe uma conta pessoal e uma conta business, portanto, pode criar uma conta para a sua empresa, que lhe permite desbloquear informação adicional, como analítica, etc. O Facebook, por si só, já dá bastante trabalho, portanto, quem gera páginas no Facebook sabe isso muito bem. Exige algum tipo de planeamento, portanto, ter um planeamento mais ou menos flexível, porque é uma rede social em tempo real, mas é fundamental que possa planear que conteúdos vai fazer ao longo das semanas, porque há publicações que sabe à partida como é que as vai comunicar. Configurar devidamente, portanto, se for ao menu às definições do próprio Facebook, existem diversas informações que vai configurar. O tipo de página, a morada, o sobre, palavras bloqueadas, por exemplo, em que países é que quer disponibilizar a página, portanto, existe muita informação que deve configurar. O foco é conteúdos, como em qualquer tipo de outra de plataforma, ou seja, a configuração e a personalização presume-se que esteja tudo bem. Conteúdos é que é o desafio. E criar conteúdos de valor ainda maior é o desafio. E por isso criar imagem, criar o vídeo, que falamos que tem muito destaque, e conteúdos que sejam de interesse dos utilizadores. Se acompanhar a analítica do Facebook, consegue saber quais as publicações que despertam mais interesse e tentar aprofundar nessas áreas. Ou através da newsletter, o que teve mais cliques, ou através do seu website, pode saber quais são as páginas
mais vistas do seu blog, por exemplo, e a partir daí inspirar-se de conteúdos para o Facebook. Portanto, tentar interligar e ir buscar informação aos vários meios para o Facebook, porque alguém que tenha muito interesse no meio, à partida também poderá ter noutro. No YouTube, através das estatísticas, consegue saber os vídeos mais vistos ou mais comentados também. Personalizar devidamente os separadores, a capa e a miniatura, também é importante. Investir em publicidade é inevitável, nem que seja €1 por dia, é inevitável. E na publicidade existe a particularidade, por exemplo, no caso do vídeo que eu referi, se fizer publicidade a um vídeo, já consegue personalizar a imagem miniatura que vai aparecer no vídeo do Facebook. Portanto, há vários tipos de publicidade no Facebook, diversos, todos eles têm as suas particularidades, por exemplo, para instalar a aplicação mobile, para ter leads, para ter visitas ao website, para ter visualizações de vídeos, impulsionar posts, portanto, existem diversos. Acontece é que deve analisar qual é que se aplica melhor ao seu caso e ver um orçamento que se justifique em função também do retorno que está a ter. Existe também um pixel, chamado pixel, que no Facebook, se colocar esse código no seu website, consegue medir as conversões. Isso é importante, porque imagina, está a investir €1000 por mês em publicidade de Facebook. Se tiver um retorno de €2000 líquidos, portanto, o investimento está a ser super eficiente. Mas se tiver um retorno de €500, já não está a ser eficiente. Portanto, só medindo é que consegue saber. Portanto, é importante medir. Fazer publicidade por fazer, seja qual for a plataforma, não dá bons resultados. As estatísticas são fundamentais. Portanto, tem estado cada vez mais detalhada esta informação, consegue saber os fãs, consegue saber as publicações que têm mais alcance, os horários que têm mais fãs online. Portanto, analise esta informação e, mais uma vez, vá buscar o que lhe interessa mais e coloque no seu Excel ou a ferramenta que utiliza para controlar, de modo a esta informação permitir ajustar ao longo do tempo que tipo de conteúdo vai publicar e qual é o comportamento que deve ter no Facebook, porque não existem fórmulas. Cada página é um caso e, portanto, a melhor forma é ir aprendendo com o seu caso, com a sua página. Claro que existem técnicas mais ou menos universais, mas o ideal é não ir pelas universais e ir pelas particulares, porque consegue-se diferenciar da concorrência e descobrir algum tipo de conteúdos ou de comportamento que gere mais alcance e, por conseguinte, mais vendas, se for esse o caso. Depois, no Google+, é importante ter o seu perfil, ter a página no Google+, as imagens animadas é uma funcionalidade fantástica, imagens profissionais animadas, naturalmente, em que pode publicar tanto no perfil como na página, ou em eventos ou em grupos. Pode colocar na cronologia ou pode colocar a capa de um evento, de um grupo, de um perfil ou uma página, pode ser animada. Portanto, isto expande-lhe possibilidades para ter o seu logo animado ou algum produto animado e é muito mais interessante. Se quiser ver um exemplo, pode pesquisar por Marketing Digital 360 no Google+, e vejam a nossa capa animada. Portanto, é o logo, neste caso, temos aqui o logo que é uma seta, portanto está a seta a mexer, só a seta a mexer. Portanto, uma coisa simples, profissional, mas que cria outro impacto. Ter atenção à interação, portanto é importante interagir no Google+. Ao contrário do que as pessoas pensam, há interação no Google+. A hashtag, por exemplo, é muito mais sofisticada que no Facebook e no Twitter, porque ele automaticamente adiciona hashtags em função dos conteúdos, a própria forma de encontrar conteúdos de hashtag é interessante. Existem comandos para poder colocar publicações a negrito ou o tipo de formatação básica. O sinal mais é o que permite identificar as pessoas, portanto, existem algumas características que na interação são muito interessantes. Depois existem as comunidades, que são os grupos, eles chamam-lhe comunidades, que são, na minha opinião, são dos grupos, entre aspas, são comunidades, mais completas que existem nas redes sociais. Digamos que é um mix entre um fórum e um grupo. Estão muito bem organizados, posso ter categorias, posso ter, do lado esquerdo, sites relacionados com o grupo, existem funções de moderação muito interessantes. Portanto, as comunidades está realmente muito, muito bem construído. Realmente só é pena não ser a rede social mais utilizada, porque ela tecnicamente é superior ao Facebook ou outra rede, por exemplo, até mesmo em tratamento de imagem. Ao carregar as imagens, consegue logo tratar as imagens, tem ferramentas para tratamento de imagem. É uma ferramenta que está muito boa e também os eventos são importantes. Porquê? Permite integração direta com o Google Calendar. Certamente utiliza o Google Calendar. Se criar um evento no Google+, as pessoas que disserem que vão a esse evento, automaticamente fica adicionado ao seu Google Calendar. E o Google Calendar despoleta automaticamente um e-mail ou um SMS grátis para os eventos que nós adicionamos, faz parte das funcionalidades do Google Calendar. Portanto, integra muito, muito bem. Tem uma outra particularidade que é, se criar um Hangout,
que é um vídeo em direto, automaticamente aqui no evento ele depois reproduz automaticamente dentro do evento. Portanto, há aqui uma integração em todo o ecossistema Google muito, muito interessante e recomendo que utilizem, que explorem pelo menos estas funcionalidades que estamos aqui a mostrar. Vale a pena. No âmbito do YouTube, é cada vez mais utilizado, portanto, não há dúvidas disso, portanto, já superou em termos de utilizadores únicos mensais, é a maior rede, e vai continuar a crescer. Portanto, é fundamental que tenha lá a sua presença, que crie o seu canal, pode criar vários canais, portanto, pode ter vários canais e pode nomear gestores. Portanto, isto não era possível até há pouco tempo atrás, pode nomear gestores. Personalize com a capa é muito maior que o Facebook, são mais de 2160 pixels de largura por 1600 de altura, aproximadamente, portanto tem que ser uma imagem grande, mas permite muito mais personalização. Por exemplo, muitas pessoas desconhecem que pode adicionar um trailer ao seu canal. Tem que ativar a navegação no canal, tem que ir às definições, ativar a navegação e grava um trailer de 60 segundos em que explica a importância de subscrever o canal. A pessoa, quando entra no seu canal, ele automaticamente é reproduzido para convencer a pessoa a subscrever o seu canal. Já que o número de subscritores é um fator importante na otimização dos vídeos para aparecer no YouTube e para aparecer no Google. É um dos fatores, não é o único, naturalmente. Portanto, este é um dos aspectos de personalização, existem muitos mais, naturalmente. O YouTube por si só é um assunto bastante denso. Pode configurá-lo para ter todas as opções que necessita, por exemplo, pode ativar o seu canal através de inserindo o seu telemóvel, para ficar sem a limitação dos vídeos de 15 minutos, ficar ilimitado, para poder carregar imagens miniatura nos seus vídeos e outras funções adicionais. E se quiser ainda mais, pode se tornar parceiro do YouTube, ativando anúncios em pelo menos um vídeo, torna-se parceiro que permite ter eventos em direto e outras funcionalidades adicionais muito interessantes. Portanto, há aqui dois níveis de desbloqueio que pode ativar, que permite ir muito mais além do que o YouTube permite. E depois pode criar vídeos facilmente através do próprio YouTube ou através de ferramentas essenciais como o Windows Movie Maker, o iMovie, o próprio PowerPoint permite criar vídeo. Portanto, não tem que ir para ferramentas de Hollywood. Com ferramentas simples, até com smartphone, pode criar o vídeo e partilhar. O que é importante é produzir e partilhar. Quanto mais rápido, melhor. Porque hoje em dia estamos na era do social e as redes sociais exigem conteúdos rápidos, quase em tempo real. Se o seu evento decorreu ontem, os conteúdos devem estar no máximo hoje, mas o ideal no próprio dia. Dentro da produção de vídeo, existem algumas ferramentas básicas de criação, foi estas que eu referi, mas existem algumas ferramentas um bocadinho mais avançadas. Por exemplo, para a captura de ecrã, a minha preferida é o Camtasia Studio. É uma ferramenta que não é grátis, é paga e não é barata, mas é a melhor que existe. Para capturar ecrã, portanto, se quer gravar uma formação no seu computador, o Camtasia Studio é o melhor. E tem uma versão de demonstração de 30 dias. Mas existem soluções grátis também. A Microsoft tem uma solução grátis, existe o Screencast-O-Matic, por exemplo, também é grátis, tem um limite, mas é grátis. Existe o Screener, também é grátis, portanto existem várias ferramentas para capturar ecrã. É mais uma forma de ter vídeo, em que pode estar a explicar até como é que funciona uma determinada ferramenta. E depois existe a produção profissional. Nós utilizamos tanto as ferramentas mais básicas como as profissionais. Nas profissionais utilizamos o Adobe Premiere e o After Effects, que são as ferramentas de topo utilizadas no vídeo, no cinema. Não são as únicas, existem mais, mas isto já requer uma aprendizagem, portanto, ou vão entrar nesta área, ou então vão ter que investir tempo e dinheiro, porque são ferramentas, enfim, dispendiosas, se bem que agora na nova versão, o Adobe Creative Cloud, permite alugar, portanto, paga algumas dezenas de euros por mês para alugar as ferramentas, se não precisar, cancela a subscrição, o que é uma solução bastante interessante, até para o Photoshop. Portanto, o Adobe Premiere e o Photoshop eu acho muito importante utilizarem, as duas interligam-se, e com uma subscrição de poucas dezenas de euros por mês, consegue ter essas ferramentas que são poderosíssimas para produzir conteúdos, para email marketing, para Facebook, para website, são mesmo muito importantes. E alguns conceitos básicos de vídeo que convém também não esquecer. Por exemplo, a resolução. Quando nós publicamos um vídeo, por exemplo, se for para a web, pode publicar um vídeo com a resolução 1280 por 720, que é chamado HD Ready. Ou pode publicar em Full HD, 1920 por 1080. Já se começa a falar muito no 4K e no Ultra HD. O Ultra HD tem uma resolução muito próxima do 4K. E o 4K não é nada mais nada menos que 4 vezes o Full HD. Portanto, imagina a sua televisão Full HD,
Agora imagine 4 televisões Full HD na sua sala. É essa a resolução de 4K. Já existem várias câmaras de filmar essa resolução. A GoPro já filma em 4K, a versão anterior já filmava, ainda com um frame rate inferior, mas esta já filma em 60 frames. Os telemóveis já filmam em 4K, portanto é um formato que vai ganhar cada vez mais tendências, mas não precisa adotar já este formato, porque ainda vai levar alguns anos até ele ser o standard. Aliás, na web, o Full HD ainda não é o standard, é o HD Ready, que é o conteúdo que mais se consome. Por isso, pelo menos em HD Ready, é importante. O que eu recomendo é que quando produza vídeos, produza em Full HD, 1920 por 1080, e coloque no YouTube ou na plataforma nesse formato, para que com o tempo, à medida que esse formato vá sendo cada vez mais consumido, já esteja preparado. E mesmo nas televisões, em outros formatos, portanto, este é o formato que deve produzir. Tendo em mente que dentro de poucos anos o 4K vai ser cada vez mais utilizado, quando os ecrãs 4K estiverem massificados, ainda não estão, há esse pormenor. A gravação está massificada, não está, mas está a entrar rapidamente. Mas se pensar bem, televisões 4K ou monitores 4K, televisões existem, mas são muito caras, monitores para computador existem, são muito caros, telefones 4K são muito raros. Por isso, vai levar ainda alguns anos para isso. Depois existe o conceito do frame rate, são o número de imagens por segundo. Normalmente são 25 ou 30 imagens por segundo, já se grava muito a 50 e 60 imagens por segundo, especialmente interessante se nós quisermos ter mais qualidade ou se quisermos abrandar um bocadinho o vídeo e ele manter a qualidade. Mas normalmente o formato é 1920 por 1080, 25 frames, e recomendo dois formatos que são universais, .wmv, Windows Media Video, ou .mp4. São dois formatos que ao exportar está seguro que para qualquer site que envie esse formato, ele funciona sempre, e está seguro, se levar esse vídeo para uma apresentação, ele funciona em qualquer computador. O vídeo tem particularidade, que são os codecs ou os formatos, no fundo os codecs são variações de formatos, que existem milhentos variações. Quem trabalha no vídeo há muitos anos sabe muito bem, por exemplo, o AVI, que era um formato muito utilizado, que depois variou no DivX e outro tipo de formatos. Os codecs sempre foram algo complexo, ou seja, um vídeo que funciona no seu computador pode não funcionar no outro. Se for para codecs muito específicos, mas se for para este, o WMV, o MP4, existem outros, mas estes são os mais populares, está seguro que funciona sempre muito bem, tem um nível de compressão bastante interessante e a qualidade continua boa. Digamos que o WMV é o MP4, ou mais concretamente, digamos que o MP4 é o MP3 do vídeo, daí MP4. E depois existem algumas coisas que pode fazer para ter um estúdio low cost. Por exemplo, nós estamos aqui, não é no nosso estúdio principal, este até é um estúdio secundário, este é mesmo um estúdio low cost, por acaso, o que nós estamos, embora não pareça, não é? Eu até vos vou mostrar portanto, este plano que estamos aqui. Nós temos neste momento à nossa frente uma câmara de filmar, poderia ser uma webcam, por exemplo, vou-lhe mostrar aqui uma webcam. Portanto, esta webcam que está aqui é uma Logitech C920, por vezes utilizo também para hangouts ou para conferências e consigo um efeito idêntico que está aqui, não é tão de qualidade, mas muito próximo do que está aqui. Portanto, é uma câmara muito acessível, custa cerca de 80 euros, se pesquisarem Logitech C920. Esta é uma das câmaras que eu recomendo para o estúdio low cost. Eu, no início, nos primórdios, utilizava esta câmara e ainda utilizo às vezes. É muito boa, tem som estéreo, é Full HD e é simplesmente a melhor webcam do mundo, ou pelo menos para consumidores. Existem depois câmaras para o mundo profissional, webcams, é mesmo muito boa. Portanto, este é um dos fatores. Portanto, por 80 euros consegue uma câmara, tem que ligar um computador. Depois precisa de um fundo, no nosso caso nós estamos a usar um fundo verde, um chamado Chroma Key, por isso é que temos depois este cenário, portanto com uma televisão e um cenário de estúdio, porque temos um fundo verde em que foi subtraído esse fundo verde. Para usar esse fundo verde, ou compra um Chroma Key, pode googlar por Portable Chroma Key, existem alguns que são portáteis, este que estamos a usar é portátil, no nosso estúdio temos um mesmo de tripés, este é portátil, portanto consegue levar para qualquer lado, também tem um preço muito acessível, ou pode simplesmente comprar um pano verde. E depois, muito importante, sempre no vídeo, seja Chroma Key ou não seja Chroma Key, iluminação. Já para não falar na estabilidade do vídeo, portanto esta câmara está, por acaso não está em cima de um tripé, está aqui em cima de alguns objetos, mas poderia estar num tripé, isso interessa que esteja estável.
E depois, muito importante, é a iluminação. No nosso caso, estamos a usar a iluminação profissional, mas também já fizemos sem iluminação profissional. Pode ser, se tiver 2 ou 3 pontos de luz homogéneos e que ilumine bem, é o suficiente. Portanto, basta que aponte alguns pontos de luz, pode ser o que quiser, normalmente 2, 3 pontos de luz, pelo menos 2, e o que quiser. Neste caso, só estamos a usar um ponto de luz, mas se reparar, a luz é muito homogénea. Porque é um ponto de luz, como é forte, está a apontar para o teto é branco e espalha. Mas isso requer que tenha um projetor já com muita potência para conseguir isso. E portanto, com um conseguimos por causa disso, por causa de ser uma luz, uma boa luz e que o próprio teto espalha, por isso é que a luz fica, neste caso, totalmente homogénea, que é o ideal. Ou então ter vários pontos de luz bem distribuídos. E portanto, com estabilização, a estabilização é fácil, pode ter com objetos. Eu, se vos dissesse que objetos estou aqui a utilizar, até é difícil acreditar, mas posso dizer, é uma coluna na vertical e depois tenho aqui uma espécie de uma caixa acrílica que está por cima para dar a altura ideal, e se repararem, a câmara está ao nível dos meus olhos, não é por acaso. Já no caso, por exemplo, na webcam, isto é um erro que eu vejo muito, muito frequente. Não é por facto de estarem numa webcam que não devem seguir estas regras. Portanto, esta webcam, eu por acaso tenho aqui em cima do monitor, portanto fica ao nível dos olhos. Deve estar sempre ao nível dos olhos, portanto, colocar de baixo para cima ou de cima para baixo é mau. Mas se vocês estiverem a usar a vossa webcam incorporada no portátil, não é tão boa, mas podem utilizar, também não há desculpas, colocam um livro por baixo do portátil para a câmara ficar ao nível dos olhos, porque se há coisa desconfortável é estar a ver alguém de baixo para cima ou de cima para baixo, não é nada, e depois com uma luz de fundo que escurece o motivo todo, portanto, isso também se vê com frequência. Basta vocês terem uma janela por trás com luz que vai escurecer tudo, porque a câmara vai adaptar para aquela luz, vai baixar o contraste e vocês não vão ser visíveis. Portanto, não ter luzes de fundo a apontar, contra luz nunca se tira fotos nem se filma, mas ter uma luz que espalha ambiente e que ilumina bem. Certificarem-se que não são interrompidos, ter uma porta fechada, não é? Ou estar num ambiente que não existam muitos ruídos. E, portanto, com estas características, com poucas dezenas de euros, no nosso caso, nós não estamos a usar características, a única característica até mais, digamos que mais fora de um estúdio low cost, mas comparado com o profissional low cost, estamos a usar uma câmara de filmar que está ligada a uma placa de captura no computador, portanto uma câmara de filmar Full HD, já uma qualidade razoável, e que está ligada a um computador que tem uma placa de captura HDMI, que tem que ter, e que liga a um software que faz a edição de vídeo em tempo real. Mas poderia muito bem fazer isto com uma webcam, embora não tivesse tanta qualidade, mas já fiz imensos vídeos, estou no meu canal de YouTube, que já agora podem ver em vascomarques.net/YouTube, tem lá centenas de vídeos feitos, muitos deles feitos com webcam, e tem imensas visualizações, portanto, não esteja à espera de ter as condições perfeitas, mas produza os vídeos. Aliás, no meu canal de YouTube, este que eu acabei de referir, os vídeos mais vistos nem são estes com qualidade profissional, são aqueles que eu fiz mais autênticos, mais espontâneos, que eu fui gravando, em que tem uma qualidade aceitável. Para mim já não é aceitável, para mim já acho que tem muito pouca qualidade, mas eu não os retiro porque as pessoas continuam a vê-los, continuam a aparecer no Google e no YouTube. Por isso, o que eu recomendo é avance com estas dicas low cost e comece a produzir os seus vídeos. E lá está, o cenário virtual com o Chroma Key também é interessante. Eu vou passar aqui aos meus slides de novo. É interessante e eu no início, há uns anos atrás, eu fazia Chroma Key com um tecido. Comprei um pano e tinha uma câmara, eram os meios que eu tinha na altura e conseguia fazer Chroma Key na altura. Portanto, utilizo os meios que tenho disponíveis. Se tiver meios melhores, se tiver mais orçamento, isso aí, maravilha, faz milagres. Em relação ao vídeo marketing, é importante o storytelling, portanto, nós termos uma história para contar, seja em que meio for, especialmente no vídeo faz sentido. Se reparar, nos últimos tempos, as grandes marcas de automóveis, e não só, têm utilizado muito storytelling, portanto, criam uma história e há ali um enredo em torno do automóvel, por exemplo. A BMW e a Volvo está a fazer muito isso, e é brilhante. O transmídia, no fundo, é expandir o conceito da história pelos vários meios e ele ser distribuído de acordo com o meio, adaptar a história, e ela ter uma amplificação nos vários meios online e offline, mas neste caso aqui no vídeo faz todo sentido usar o storytelling. No YouTube existe a particularidade também de utilizar notas do YouTube, que no fundo são etiquetas que podem ter ligações para outros vídeos ou para o seu website, ou para subscrever o canal. Deve de integrar através do botão de subscrever no seu website e outras ferramentas que existem para poder ligar, neste caso conquistar subscritores do seu canal de YouTube.
Utiliza o YouTube Analytics, que é a ferramenta que lhe permite dar estatísticas sobre o seu canal de YouTube, e existe também a possibilidade, em Portugal há cerca de 1 ano e meio, no Brasil e nos Estados Unidos há mais tempo, de fazer anúncios no YouTube. Ele pode fazê-lo do Google AdWords ou pode fazê-lo através do YouTube. Se for através do YouTube é muito fácil, basta ir ao vídeo, à setinha editar e promover o vídeo. Ele faz meia dúzia de perguntas, muito mais simples do que no AdWords, e consegue promover o seu vídeo, que depois é canalizado, ou ele liga à sua conta de AdWords, porque tem que haver um cartão de crédito associado. É possível também haver legendas em vídeos, é possível o YouTube fazer transcrição, portanto transformar em texto o seu vídeo. Em inglês funciona lindamente, em outros idiomas nem por isso, e esse texto que ele gera a transcrição é possível depois traduzi-lo para mais de 50 idiomas automaticamente ou manualmente. Pode inserir depois lá a sua própria tradução. Isto permite ter um alcance muito, muito superior. Não esquecer que nós podemos fazer transmissões em direto, podemos fazer essencialmente por duas, se for pelo YouTube são duas vias, que é os YouTube Live Events e os Google Hangouts. O Google Hangout é muito fácil, pode fazer para um smartphone, para um tablet ou um computador, com esta webcam que eu acabei de mostrar, por exemplo. Os Live Events têm características mais técnicas, mais mesmo para transmissão de eventos em direto. É mais técnico, não é tão fácil como os Hangouts, mas tanto uma como a outra são muito, muito interessantes. Existe o Ustream também, Ustream.tv. Existem outras plataformas, o Twitch, o Justin TV. O Ustream tem uma particularidade, primeiro foi das primeiras plataformas a aparecer, já há muitos anos que existe. Tem um problema, a versão grátis aparece publicidade e a qualidade é mais fraca, a versão paga é caríssima, custa centenas de euros por mês. O YouTube faz o que o Ustream faz, até na minha opinião melhor é discutível, mas quando digo melhor fica no YouTube, e isso é melhor do que está no Ustream. Em termos de funcionalidades de live events, o Ustream tem funcionalidades muito específicas e interessantes. Acontece é que só quem teria um negócio muito em torno do Ustream é que justificaria, porque é um investimento mensal muito, muito grande. O que eu acho que pode ser interessante é terem uma conta grátis, e existem algumas câmaras, nomeadamente, por exemplo, já agora se vocês quiserem um conselho para comprar uma câmara de filmar boa e a baixo custo, a Panasonic V720 ou a X920, a X920 já custa um bocadinho mais, mas a V720 que custa algumas centenas de euros, talvez algo em torno dos 500 euros, abaixo dos 500 euros não vai comprar nada de minimamente interessante para filmar. Não se esqueça que tem que comprar uma câmara de filmar com entrada de microfone. Nós neste momento estamos a usar um microfone de lapela. Se não usarem microfone de lapela, o som é muito pior, e se for numa sala grande é péssimo. E portanto, se quiser investir 500 euros numa câmara de filmar, ou 500, 600 euros, tem a V720. Se quiser algo em torno de 800, 900, a X920, que é a que estamos a utilizar agora, X920 é uma câmera muito, muito boa. Existem imensas, é Panasonic, existem reviews na internet em que comparam esta câmera abaixo de 1000 euros com câmera de 1500 euros e 2000 euros. Uma câmera que tem 3 CCDs, portanto 3 sensores, e tem uma qualidade muito, muito, já numa gama, embora seja uma câmera prosumer, tem um nível já próximo do profissional, embora não seja uma câmera profissional. E é esta que eu estou a utilizar, ligada a uma placa de captura, custa algumas centenas de euros para capturar o vídeo para o computador. E o que eu queria dizer é que tanto esta câmera, a X920, como a X720, conseguem transmitir em direto para a internet, sem nenhum computador, mas para o Ustream. Já fizemos imensas vezes, correu muito bem, foi muito giro. Portanto, levamos a câmara, depois tem que levar uma internet sem fios, um router sem fios, portáteis que existem, e transmite diretamente para o Ustream. E no próprio visor da câmara está a ver quantas pessoas em direto é que estão a ver o evento, o que é interessante. Eu gostava que existisse isto para o YouTube. Existe algo próximo em alguns telemóveis que fazem isso. Já agora, o YouTube acabou de lançar há poucos dias uma API que permite que os programadores desenvolvam aplicações mobile para utilizar a transmissões em direto. Portanto, eu deduzo que nos próximos meses existam câmaras, telemóveis e equipamentos que consigam integrar melhor com o YouTube Live Events. Existe um aparelho que é o Teradek VDU, V-I-D-I-U-U, Teradek VDU, que é um aparelho pequenininho, também quase um router portátil, que ligam a qualquer câmara e ele daí transmite em direto para o YouTube. Nós utilizamos esse equipamento nos nossos eventos, por vezes, quando queremos portabilidade, quando queremos mais qualidade, levamos mesmo um portátil onde fazemos a edição de vídeo em tempo real e temos multicâmara. Para ter multicâmara tem que ter outros equipamentos. Acontece que são equipamentos muito específicos da vídeo, já requer maior investimento e, portanto, já foge aqui um bocadinho o âmbito low cost.
mas não deixa de ser interessante para quem quer investir um bocadinho mais no vídeo, nas transmissões, tem outro nível de qualidade, sem dúvida. E, portanto, embora existam outras plataformas de transmissão, eu diria que o fundamental é focarem-se no YouTube, no Ustream, se tiver interesse estas transmissões em direto com a própria câmara, mas vão chegar à conclusão que o YouTube tem mais alcance, e tem. Em relação ao webcam, para além desta que eu referi, a C920, existem algumas também, nomeadamente da Microsoft, que são Full HD que pode utilizar, portanto, se tiver uma boa webcam HD com qualidade, pode utilizá-la, portanto, não tem que comprar esta necessariamente, mas se for comprar uma, compra esta, que não vai ficar arrependido. Em relação à otimização do vídeo, existem várias técnicas que pode utilizar, nomeadamente, pode pensar o que é que vai influenciar no vídeo ranking, a própria transcrição, as legendas e as notas, que falei há bocadinho, influenciam no vídeo ranking, o social media, portanto, partilhar nas várias redes sociais, naquelas 6 que falamos, aquelas obrigatórias e outras, é muito, muito importante. Existe a possibilidade de submeter o XML Video Sitemap, o seu website tem uma secção de vídeos, pode criar um XML Video Sitemaps e submeter no Google, portanto, é uma estrutura do site de vídeos. Se for um site só de vídeos, então é que isto é obrigatório. Se o seu website, ou aliás, se o seu vídeo tiver numa playlist e fizer um embed no seu website, também influencia. Fazer embed só o seu vídeo sem ser na playlist no website também é importante. E também o peso do canal, portanto, quanto mais subscritores tiver, o acerca de, é um pequeno pormenor, pode configurar o acerca de ou sobre com uma pequena descrição e o link do seu website, o número de visualizações que tem o vídeo, a taxa de crescimento do vídeo, o número de partilhas, os comentários, a densidade dos comentários, se as pessoas clicam no gosto. Portanto, tudo isto junto influencia no ranking do vídeo. Por exemplo, também a percentagem de visualização do vídeo. O seu vídeo, qual é a taxa de retenção? Pode ver nas estatísticas do YouTube. Tem muita retenção ou pouca? Se tem pouca, não vai influenciar no algoritmo. Neste caso, de aparecer no YouTube e no Google. E por isso é que fazer vídeos curtos e relevantes permite-lhe ter uma taxa de retenção superior e por isso o vídeo acaba por conseguir mais audiências. Por isso, trate de conjugar estes fatores todos para conseguir mais alcance nos seus vídeos de otimização no YouTube e no Google. Falando em otimização, temos o Search Engine Optimization. O SEO consiste em otimizar toda a minha presença web, nomeadamente o website, mas não só, também as redes sociais, otimizá-las para aparecer no Google. Isto é um trabalho que se faz de uma forma sustentada, ao longo do tempo. Não existem resultados rápidos, normalmente. Há coisas que têm um impacto imediato, outras levam mais tempo, mas o que é certo é que é muito importante fazer esta otimização, mesmo antes de investir em publicidade no Google, porque se tiver a sua página bem otimizada, isto é tão importante que tem impacto no preço que vai pagar na publicidade no Google, tem a questão do índice de qualidade. Por isso é fundamental que possa considerar que os seus conteúdos, como é que eles estão preparados, nomeadamente, por exemplo, o nome das imagens, do próprio fecheiro, o alt da imagem, que é um campo que aparece na inserção da imagem, a densidade do texto, se tem pelo menos 350 palavras, as palavras-chave que escolheu, um dos pilares do SEO muito importante é as keywords, as palavras-chave que escolheu e a sua relevância, os links que tem para o seu website, também são altamente relevantes, nomeadamente o link building, e também a velocidade que tem o website, um fator muito importante, pode estar no Google Page Speed, a velocidade, deve ter mais que 75, se tiver 70 não está mau, se tiver abaixo de 65 é mau, se tiver abaixo de 50 é péssimo. Portanto, o Google Page Speed diz qual é a velocidade. Pode usar outra ferramenta que é o GTmetrix, que lhe permite dar mais detalhes sobre a velocidade e lhe diz quantos segundos demora a carregar o seu website. Verifique que demora menos de 5 segundos a carregar, ou pelo menos não ultrapassa os 10 segundos, que isso já seria bastante tempo. Portanto, todos estes fatores influenciam bastante no SEO. E claro que tudo o que nós vimos aqui para trás tem impacto. Por exemplo, o facto de fazer um embed de um vídeo do YouTube no seu website e no YouTube colocar o link direto para o seu vídeo, esta validação cruzada tem impacto para o vídeo, tem impacto para o website, a utilização das redes sociais, do vídeo, da imagem, portanto as palavras certas e os links, tudo isto, e o próprio Google Webmaster Tools é importante. O SEO por si só é um assunto até bastante técnico e bastante denso, ao ponto de, por exemplo, o próprio tipo de alojamento que está a utilizar pode ter impacto nisso, e aquilo que é chamado neighborhood ou a vizinhança, portanto outros sites, o próprio alojamento influencia, mas se trabalhar bem os conteúdos
as imagens, o nome da imagem, o alt tag, o link building, as keywords, a velocidade, tornar o site mobile também é fundamental. Isto já são algumas bases no SEO que lhe vai permitir já ter resultados interessantes. E depois investir na publicidade é importante, escolher as palavras-chave, mais uma vez palavras-chave, tanto é importante no SEO como na publicidade, no Google, é relevante. Normalmente o Google Keyword Tools é a ferramenta que o Google AdWords disponibiliza para ver essas palavras-chave. As próprias sugestões que aparecem no motor de pesquisa do Google. Uma ferramenta Uber Suggest, que é uma ferramenta que vai buscar sugestões também ao Google. O Google Trends. Portanto, embora existam mais ferramentas, com esta já consegue uma boa listagem de palavras-chave. Porquê? Porque os anúncios no Google funcionam por palavras-chave. Então tem que ir escolher. E quer escolher aquelas que têm menor concorrência para pagar menos, já que aqui o preço é feito pela procura. E por isso também é importante trabalhar o seu índice de qualidade. O índice de qualidade é um conjunto de fatores, que é o CTR, a taxa de cliques, a relevância e a qualidade da página de destino. Estes três fatores dá-lhe uma pontuação de 0 a 10, que vezes aquilo que paga é que ele está a posição no Google. Por isso é fundamental, quanto mais cliques tiver o anúncio melhor, quer dizer que é um anúncio bem feito. A relevância, portanto, encontrar palavras-chave relevantes com o seu produto, e depois a página de destino, que será a página que a pessoa clica e vai ter, onde tem o seu produto. Deve ser rápida, deve ser otimizada, deve ter conteúdos, deve ter o vídeo, deve ser concreta e cumprir os requisitos de usabilidade. Por isso, crie bons anúncios, crie boas landing pages e também pode utilizar o remarketing, que pode fazer anúncios display. Portanto, no Google tem dois tipos de anúncios: anúncios para aparecer no motor de pesquisa e anúncios que são banners que aparecem em sites que têm banners. As campanhas de display também são importantes, fazer os banners, permite publicidade de remarketing. Certamente já foi visitar websites, por exemplo, a Amazon, foi ver um produto, não comprou e depois passam a aparecer banners daquele produto ou similares em websites. Isto é remarketing. E as grandes empresas, e as pequenas também, fazem imenso remarketing. Aliás, a boa notícia é que qualquer pequena empresa, com um orçamento reduzido, consegue fazer remarketing, porque no fundo vai direcionar campanhas para quem já está interessado e não comprou. Ou comprou um produto, comprou, por exemplo, um iPad, e vocês querem vender a capa para o iPad. E então despoleta a campanha automaticamente. O remarketing, no fundo, é um conjunto de condições que, de acordo com o comportamento do utilizador, faz desplotar uma determinada campanha. Portanto, é muito eficiente. E já é possível fazer no Facebook também. E depois de analisar os resultados, através das estatísticas que estão no AdWords e das estatísticas que estão também no Google Analytics. Portanto, depois de controlar, é interessante. Investir em AdWords é muito, muito importante. Importante e interessante. Acontece que não é tão fácil fazer uma campanha como é no Facebook, mas também é mais fácil no Facebook, portanto, o seu investimento não ser tão rentabilizado, precisamente por ser muito fácil e não ter que pensar tanto. No Google AdWords tem que pensar um bocadinho mais, tem que ser mais estruturado, mas se for bem feito e tiver um bom produto, naturalmente, e um bom marketing mix, o retorno é muito interessante no Google AdWords. Naturalmente que o budget que vai alocar na publicidade no Google, na rede de pesquisa, que é um motor de pesquisa por banners e Facebook e outras, YouTube e outras plataformas, isto vai variar em função do seu produto, do seu negócio, dos resultados que tenha, etc. O que é certo é que é fundamental experimentar nas várias plataformas, pode começar com orçamentos pequenos e ir acompanhando os resultados. Aliás, se criar uma conta no Google AdWords, se contactar um profissional certificado pelo Google, ou o Google acaba por enviar uma carta para a sua casa, para a sua morada da empresa, em que eles normalmente cedem um voucher de 80 euros, em que depois de gastar os primeiros 20 ele oferece 60. Portanto, 80 euros já é um orçamento que dá bem aqui para brincar com anúncios e testar se tem retorno. Portanto, se for bem feito, acaba por ter. Depois temos o mobile marketing, que é fundamental, ter um site mobile. Portanto, se tiver uma plataforma WordPress ou similar, portanto, o tema à partida já será mobile, ou seja, responsive, que é uma das formas de ter um site mobile. Se não, existem sites como a Weebly, por exemplo, para converter o seu site num site mobile. A aplicação mobile, portanto, aqui a questão é, tem que ter uma aplicação mobile? Não necessariamente. Mas ter uma aplicação mobile é interessante. Para a maioria dos negócios, pode ser. Só deve criar uma aplicação mobile se for necessário para 3 situações. Uma aplicação mobile só faz sentido se for para divertir, se for útil ou relação com o cliente. Só nestes 3 casos. Portanto, se não tiver nenhuma destas 3 categorias, provavelmente não precisa fazer uma aplicação mobile. Depois há 2 maneiras de a desenvolver. Uma é contratar uma empresa ou um programador que vai desenvolver, vai programar de raiz para Android, para iOS, pelo menos para estas 2. Outra é recorrer a plataformas, a sites
que pode criar a sua própria aplicação e paga um FII mensal. Normalmente desenvolver uma aplicação requer largos milhares de euros, portanto é um investimento bem considerável, maior que um website normalmente, mas existem sites como se googlar por como.com ou Conduit, portanto vai ter a mesma empresa, portanto Conduit ou Como, vai ter um site em que pode criar a sua aplicação grátis e cria para as várias plataformas. Basta fornecer o seu website ou Facebook, ele vai logo ler toda a informação, faz uma proposta de aplicação, pode personalizar, é tudo arrastar, é muito simples. Depois só tem que também definir o ícone da aplicação, pode fazer no Photoshop ou outra ferramenta, pode definir uma imagem e personaliza, e em poucos minutos, eu diria que provavelmente em 15, 20 minutos consegue fazer a sua aplicação, mesmo que nunca tenha feito, não precisa saber programar, e depois pode submeter. Este processo é grátis, no entanto, há sempre aqui um mas. Se quiser colocar com downloads ilimitados na Google Play Store ou na App Store, portanto, nas lojas de distribuição das aplicações que é onde a maioria das pessoas pesquisam, aí vai ter que pagar um valor mensal, que pode oscilar em função do plano, mas normalmente são $39 por mês, o que é pouco face aos largos milhares de euros que teria que investir para desenvolver uma aplicação que não sabe se iria ter sucesso. Portanto, esta é uma boa forma de testar, mesmo que possa fazer o plano grátis. O plano grátis permite fazer alguns downloads, embora pouco, na loja, mas dá um link em que faz uma web app, uma aplicação online, em que pode colocar onde quiser e pode colocar nas redes sociais, no seu website, e as pessoas podem testar. Só não fica instalado, mas funciona online. É uma boa forma de testar esta aplicação. Ou pode sempre descarregar o ficheiro e instalar manualmente nos dispositivos móveis para testes. Portanto, este é um bom passo. Nota, para quem quer colocar as aplicações nas respectivas stores, Android e iPhone, no Android tem um custo único de $25 para criar uma conta, e no iOS, iPhone e iPad tem um custo anual de $100. Portanto, este é um custo que, independentemente da forma como vai fazer a aplicação, tem este custo. É quase como ter que registrar um domínio para ter um website e ter um alojamento. É um custo que não há como fugir. Depois existe também o QR Code, que pode criar QR Codes com muita facilidade. Basta googlar por QR Code e dos primeiros resultados coloca lá o seu link, que quiser, ele gera um QR Code que pode colocar em vários suportes físicos, normalmente colocados em flyers, cartões de visita ou outros meios, em que pode ter um link para um website, ou pode ter texto, ou pode ter informação. Portanto, é muito interessante. O QR Code é o sucessor do código de barras, muito mais interessante e muito mais completo. Existe a realidade aumentada. Uma das ferramentas que eu recomendo, eu vou escrever aqui, portanto, é o Layar. Portanto, Layar. Como vêem, a minha caligrafia é excelente. Portanto, Layar. E podem criar realidade aumentada grátis. Funciona durante 60 dias grátis, mas se quiserem pagar também é relativamente acessível, mas podem testar durante 60 dias e voltar a fazer as campanhas às vezes que quiserem, a mesma ou diferentes. E no fundo permite que, quando vocês apontam o vosso smartphone, permite ter, eu até vou ver se tenho aqui, eu até vos vou mostrar aqui um exemplo interessante, que é, vou-vos mostrar num livro, que por acaso é o meu livro, coincidência, mas poderia ser num flyer, por acaso também tenho aqui um flyer que faz realidade aumentada, portanto é igual. Basta apontar, eu vou abrir a aplicação Layar, portanto esta que acabei de referir, basta apontar o smartphone, portanto eu vou mostrar aqui, e, agora vamos ver se eu consigo aqui, e carregar com o dedo, e portanto, automaticamente, ele aparece aqui, informação, como podem ver, eu afasto o livro, e automaticamente os elementos no próprio livro, vou carregar aqui no vídeo, por exemplo, que está na capa, e como podem ver, neste caso, ele vai reproduzir um vídeo relacionado com, neste caso, é o vídeo da apresentação do próprio livro, que aparece automaticamente ao carregar na capa. Portanto, neste caso, esta capa tem o Patronafa no Facebook, tem a opção também para visitar o website, tem o vídeo, tem a chamada telefónica, poderia ter um Google Maps, poderia ter, por exemplo, um GIF animado em que, portanto, ao apontar aqui o telefone, ele estaria a rodar. As possibilidades são imensas. Isto pode fazer para livros, para cartões de visita, para currículos, para o flyer comercial, para roll-ups, para stands, para montras, portanto tudo. E esta aplicação que eu estava aqui a referir, que vou voltar aqui a pôr o slide,
permite fazer isto de forma gratuita durante 2 meses, depois pode renovar as vezes que quiser, ou então paga um valor e tem acesso às estatísticas e fica para sempre essa campanha. A realidade aumentada não é de massas, não é ainda muito massificado, mas o facto de utilizar vai-lhe diferenciar precisamente por isso. Portanto, o QR Code e a realidade aumentada são coisas distintas. O QR Code é um código que eu aponto e dá-me informação, dá-me um link. A realidade aumentada são camadas de informação digital sobrepostas ao mundo físico, que vai ser utilizado cada vez mais, é uma questão de tempo. Eu poder apontar um telefone, por exemplo, para um restaurante, estou cá fora e consigo ver, por exemplo, o menu, consigo ver vídeos dos pratos que vão ser servidos, outra informação, ou estou a apontar para um museu e vejo preços e vejo informação do seu interior. Portanto, a realidade aumentada já existe há alguns anos, mas vai ser cada vez mais utilizada. Depois é muito importante criar locais. Criar locais, ou seja, o seu negócio físico ter um local na internet. Normalmente é no Facebook, criar uma página local, no Foursquare, ou chamado agora o Swarm, e também criar no Google Maps, através das páginas de Google+. Portanto, estes 3 sítios são indispensáveis para qualquer negócio e vai ajudá-lo na geolocalização também. Portanto, o próprio negócio vai estar associado a locais físicos e poder ser identificado no Facebook, poder fazer um check-in através do Swarm, do Foursquare, ou alguém que faz uma pesquisa mobile e vai aparecer no Google Maps, ou até integrado com os próprios anúncios do Google AdWords, é possível aparecer um anúncio que automaticamente por baixo aparece o mapa na sua localização. E por fim, é possível medir, por exemplo, nas aplicações, tem um sistema de analítica para perceber qual é o comportamento da pessoa. No site mobile podemos saber o número de pessoas que vêm do mobile, o número de pessoas que vêm do Facebook via mobile, por exemplo. No QR Code consigo ter analítica em que zonas geográficas estão a ser utilizados o QR Code, tal como a realidade aumentada. Portanto, eu poder ter métricas específicas, mais uma vez podermos inserir no vosso Excel, poder ter métricas específicas e acompanhá-las e perceber o comportamento do mobile, que a grande vantagem é que consegue saber associada à informação geográfica, muitas vezes, por causa do smartphone, precisamente. E depois o Google Analytics, temos falado já muito ao longo deste evento. É importante para eu perceber qual é o meu público-alvo, posso ver informação em tempo real, portanto eu posso estar a ver em tempo real as visitas que estão a entrar, estão a sair, o que é que estão a ver, onde é que estão a clicar, é também informação muito interessante. Consigo ver também como é que eu estou a adquirir tráfego, quais são as referências de tráfego, quais são as fontes, que redes sociais estão a ser mais utilizadas para chegar ao meu website, o seu comportamento, quantas páginas é que visitam, quantos cliques, quanto tempo estão no website, onde é que estão a abandonar e também saber quantas conversões é que eu estou a fazer. Conversões pode ser uma venda, pode ser uma inscrição num formulário ou qualquer outro tipo de objetivo que eu tenha definido. E depois posso gerar relatórios com dados interessantes e automaticamente enviá-los por e-mail para a equipa que definir, por exemplo, periodicamente, uma vez por semana. Portanto, o Analytics é uma ferramenta obrigatória. Para terminar, temos então as ferramentas de produtividade. Uma delas é o próprio Google Drive, é uma ferramenta muito interessante, tem planos grátis e planos pagos. A grande vantagem é que se utilizar, por exemplo, para download de vídeos, a pessoa pode fazer download, mas se não quiser fazer download, vê o streaming do vídeo, idêntico como no YouTube, portanto, ele automaticamente otimiza o vídeo para o dispositivo. Portanto, não obriga a ver em Full HD, mas pode passar para uma resolução mais baixa em função das condições da internet ou dispositivo. É uma ferramenta muito, muito interessante, o que não invalida utilizar o seu Dropbox, que certamente utiliza, mas o Google Drive tem alguma diferenciação, nomeadamente integrar com o Google Docs, Google Forms, etc. O próprio Gmail é uma ferramenta indispensável, que agora ganhou o Inbox, portanto, a nova aplicação mobile muito interessante. O Gmail pode utilizar também contas da sua empresa, para além do próprio Gmail pode associar contas de empresa, pode adicionar etiquetas para organizar assuntos, pode adicionar cores, portanto, idêntico ao que se faz no Outlook com regras, pode-se ter etiquetas e mais uma série de opções, se for as opções do próprio Gmail, tem muitas funcionalidades interessantes. E existem também extensões para o Google Chrome. O Google Chrome tem imensas extensões de produtividade, como aquela que eu falei do Marketing Digital 360, existem extensões para o Gmail, existem extensões para SEO. Se pesquisar na Google Chrome Store, se pesquisar por SEO, existem extensões que lhe mostram informação do seu website e da concorrência. O PageRank, por exemplo, que é um número de 0 a 10 que mostra o número de backlinks ou que indica a notoriedade de backlinks, o Alexa, que indica a popularidade do website em termos de visitas e outras informações de SEO. Pode ter o Google Docs também, o Google Calendar, tudo são extensões para o Google Chrome para no seu browser, em qualquer computador que esteja, portátil, fixo ou Linux, ou Microsoft ou Apple, faz login no seu Google Chrome, provavelmente já tem feito,
e ele vai carregar as extensões todas, que existem imensas, nem imagina a quantidade de extensões que existem para o Google Chrome. Para quase tudo e mais alguma coisa, há imagem das aplicações que existem para o mobile, muitas delas existem para o Google Chrome. A vantagem é que está sempre no seu browser, aumenta muito a produtividade. Por isso recomendo que explore. O próprio motor de pesquisa Google é uma ferramenta de produtividade fantástica e existem algumas dicas que pode utilizar para ter uma pesquisa mais eficiente. Por exemplo, se fizer uma pesquisa, vamos imaginar que está à procura de alguma coisa, informação, um artigo de marketing digital ou algo específico de marketing digital. Se colocar essa palavra-chave e der um espaço e escrever site 2 pontos e o nome do site, está a fazer uma pesquisa no Google, mas dentro daquele website especificamente. Se escrever, por exemplo, marketing digital, espaço, file type 2 pontos PDF, o resultado, em vez de ser sites, vão ser PDFs. Se for file type.mp4, vão ser vídeos. Se for .mp3, vão ser áudios. Se for .ppt, vão ser PowerPoints. Se for .docs, vão ser Words. Portanto, pode pesquisar no Google, em vez de pesquisar sites, pesquisar ficheiros. E depois pode cruzar estes dois comandos. Pode pesquisar um ficheiro dentro de um site. Marketing digital, espaço, site, 2 pontos, por o nome do site, espaço, file type e o nome do ficheiro. Está a fazer uma pesquisa dentro do site. Isto muitas vezes é mais eficiente que fazer a pesquisa no próprio site. E existem mais comandos, por exemplo, o define 2 pontos e colocar o termo, ele dá uma definição no próprio Google. Consegue fazer contas no próprio Google, basta escrever os operadores aritméticos. E muito mais. Portanto, o motor de pesquisa é uma ferramenta muito interessante. E depois, existem formas de estimular a sua criatividade e ideias, nomeadamente técnicas de mapeamento mental. Eu sou um fã do mapeamento mental. A ferramenta mais, digamos que mais profissional é o Mind Manager, da empresa Mindjet. Não é uma ferramenta grátis, mas é uma ferramenta muito poderosa, ao ponto de integrar com o Microsoft Project, com o Outlook e muitas outras ferramentas. Existe depois uma ferramenta web que é o Mind Master, muito popular, muito boa, também utilizo. Existe a grátis, que é o Free Mind, mas sinceramente acho-a muito pobre comparado com estas. E existem muitas mais, se pesquisar Mind Mapping, existem muitas ferramentas web e aplicações mobile para poder utilizar. Existem depois o Evernote, por exemplo, para coleção, portanto, conseguir adicionar também material, e depois existe o mais, digamos que o mais tradicional, que é o seu bloco de notas, e uma tática boa é ter sempre um papel, uma esferográfica, para arrastar todas as suas ideias, portanto, canalizar do seu cérebro para o papel, para os poder organizar ao longo do tempo. Depois do papel pode passar para mapeamento mental, porque essas ferramentas de mapeamento mental permitem organizar, ou até para um Google Docs, também utilizo um Google Docs para isso. O que acho que é importante é dar seguimento ao fluxo da informação. Tem essa informação, tem ideias, tem alguma coisa que lhe vem à mente, registre no meio que lhe mais convém. Pode enviar um e-mail para si mesmo, pode escrever num bloco de notas, pode passar depois para mapeamento mental, pode passar para o Google Docs, para o Word, onde desejar. O que é importante é registar e estabelecer um fluxo de informação que não seja o caos, mas que seja tudo organizado e que pode passar por o Google Drive, pelo Dropbox ou as ferramentas que entenderem. E, portanto, existem aqui um conjunto de ferramentas muito interessantes. Existe também a possibilidade de poder obter imagens, músicas e vídeos grátis para utilizar para o seu website, para produzir vídeos para o YouTube ou para adicionar música. Para isso, pode aceder a vascomarques.net/imagens e pode consultar lá uma listagem grande de sites grátis para obter as suas imagens livres de direitos de autor, e deve ter esse cuidado. Portanto, quando usa a imagem no seu website, nas redes sociais, para impressão, em vídeo, tenha cuidado com os direitos de autor, porque a lei na internet é a mesma que na lei no mundo real. Portanto, aplica-se igualmente as leis dos direitos de autor, se bem que o tipo de licença Creative Commons, com a licença para poder partilhar livremente, é cada vez mais adotado, e penso que isso será cada vez mais a tendência, mais interessante, ao ponto de que, por exemplo, a própria Wikipedia utiliza imagens Creative Commons, ou se for ao Flickr e pesquisar por imagens Creative Commons também aparecem, e agora no Google em imagens é possível também pesquisar por imagens Creative Commons, que são imagens que pode usar livremente também. Bem, estamos a chegar ao fim aqui da nossa apresentação. Todos estes conteúdos também estão disponíveis num livro que acabei de lançar, que é o livro Marketing Digital 360. Está disponível em todas as livrarias ou em livromarketingdigital.com. Da minha parte, estarei ao dispor para alguma questão adicional que queiram colocar nesta área do marketing digital. Como veem, o nome Marketing Digital 360 faz todo sentido, porque são conteúdos que se interligam. O SEO tem a ver com tudo, as redes sociais, portanto,
faz sentido é interligarmos e integrarmos todas estas áreas para termos uma presença de marketing digital efetiva. Optarmos só por uma ferramenta acaba por ser muito pouco. É fundamental que o possa integrar nestas, naturalmente que de acordo depois com a especificidade do negócio, pode até precisar de outras ferramentas, mas estas eu diria que são obrigatórias para todos os negócios. Por isso, resta-me agradecer, em primeiro lugar, pelo convite em participar neste evento, no Click Summit. Foi um prazer estar aqui convosco. E por isso, vamos vendo para a internet. Tem muito sucesso digital para todos vocês. Da minha parte, podem contar aquilo que precisarem. Obrigado.